Seja muito bem-vindo. Não sei que horas você nos ouve, mas estamos aqui depois que as crianças dormem. Me chamo Alice Marques e estou aqui com a minha esposa, Luma Torre. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, muito especial, estamos com uma convidada ilustríssima. Estamos aqui com a nossa amiga, Amanda Lima. Ela que é psicóloga e psicoterapeuta, especialista em gestalt terapia clínica. Ela é artista, além de tudo isso. E ela também é esposa do Arthur e mãe do Dante. Meu amiga, estou muito feliz de receber você aqui. Seja muito bem-vinda, Amanda. E eu estou super feliz de estar aqui, me sentindo assim, honrada. Primeira convidada. Primeira convidada de muitos que virão, se Deus nos permitir. E estamos aqui, né? Enquanto as crianças dormem. Dantezinho dormindo lá em casa. Exato. E eu aqui com vocês. Perfeito. E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre pitacos. Pitacos, palpites, informações e opiniões não solicitadas. Exatamente. Nós pensamos, já tínhamos esse assunto, foi uma sugestão lá da caixinha de vocês, a gente pegou todos os assuntos que vocês tinham mandado e colocamos numa lista e, por providência de Deus, a Amanda falou essa semana nos stories dela sobre esse assunto e a gente achou, assim, muito conveniente chamar ela aqui para falar desse assunto com a gente. Ela que é uma mãe de primeira viagem, que eu considero, já até falei para ela, muito segura, muito certa daquilo que ela quer, muito... Nem parece que é mãe de primeira viagem, né? Ela é muito... Eu adoro, é um dos melhores elogios que eu gosto de dizer. E aí eu achei super conveniente dela vir falar isso com a gente, porque faz parte da maternidade, da paternidade, da vida, porque você pode até não ser mãe, você pode ser noivo, solteiro, namorado, mas vai ter gente dando palpite na sua vida, sempre. E aí a gente chamou a Amanda para falar sobre isso, porque ela, como mãe de primeira viagem, recebe muitos pitacos, e nós também, até nós, como pais de 3 crianças, também recebemos muitos pitacos. Que faz super parte. É verdade. Né? É verdade. Acho que a gente pode começar falando que, sobre a nossa experiência própria, a gente, por exemplo, na época que o William nasceu, a gente recebia muito pitaco pro seu primeiro filho. Ai, vocês não sabem. No nosso caso, porque a gente tinha acabado de casar, muito novos, com 22 anos. Acho que 22 eu fiz depois que o William nasceu. E aí, casaram muito cedo, mas se não der certo, se separar, e vocês não sabem o que estão fazendo. Já chegou vezes a gente sair de casa, eu, o Wallace e o William, levando o William sem pedir ninguém pra ficar com ele. E o pessoal ficar perguntando, dando pitaco, que a gente devia ter feito isso ou aquilo pra não levar ele, ou que a gente tá fazendo errado na rua. Olha, é uma situação. E hoje, com 3, os pitacos continuam. E olha que era bem menos, porque tava na pandemia. Né? Então a gente mal saía. A gente mal saía, ou seja, mas quando a gente saía, ainda tinha os palpiteiros de plantão. Porque sempre tem um que brota do chão, pode ser a atendente da clínica, pode ser a pessoa que tá passando na rua, porque já aconteceu, a gente tá andando na rua e uma pessoa para a gente pra dar um pitaco. Verdade. O pessoal associa muito à idade, né? É como a gente era novos e aparentávamos ser novos, né? O pessoal achava que, olha, criança cuidando de criança. A gente ouvia muito isso. Muito. É uma criança cuidando de outra criança. Cara, não é possível, rapaz. E a gente sabia Deus que... Olha, a gente não tinha tanta ajuda. A gente se virava, a gente fazia... Tudo a gente resolvia, mas sempre tinha alguém para poder dar um palpite. Não é isso? Enfim, teve uma vez que... Foi na Fernanda ou foi no William? Foi no William, né? O William tava... Que a gente passando ali perto do supermercado, a gente tava voltando para casa, pro nosso apartamento. A gente já morava sozinho já. E aí a gente foi fazer umas compras, voltamos. Quando a gente voltou, passou uma pessoa que ela era conhecida nossa. E aí a aluna já estava grávida da Fernanda, já estava com uma barriguinha, né? E aí ela olhou, ela tá fazendo caminhada, ela passou por nós, assim, olha, tão lindo, com o William, né? Olha, tão lindo. Aí olhou pra ela assim, já vai ficar do canto. Aí saiu. De graça? De graça. Assim, de graça. Não foi uma conversa, uma oportunidade. A gente se surpreende com quantas pessoas conseguem ser, assim, invasivas, né? Às vezes até desrespeitosas, né? E é uma característica dos palpites, né? Porque, assim, não é um conselho, não é uma ajuda, não é... Vocês não estavam lá, né? Você andando grávida, ou me ajude aqui. Como é que você vai ficar no canto? Não, mas vem de graça, realmente, né? E aí, quando a gente vai pensar nessas situações, que são muitas vezes desconfortáveis, constrangedoras, né? Às vezes até nos irritam, nos enfurecem em alguns momentos, são situações inevitáveis, porque realmente a gente não tem como prever quando elas vão surgir, onde elas vão aparecer, e elas vêm, às vezes, dos lugares que a gente menos espera, né? Você estava falando até de clínicas, né? Então, assim, e eu já vi muito isso, profissionais da área da saúde que deveriam ser preparados, né? Falando porque eu sou da área da saúde, já tive contato com diversos profissionais, né? E assim,
que eram para ser preparados para lidar com questões da maternidade, para lidar com questões da pediatria, né, questões da infância, ainda assim, mesmo tendo preparo técnico, digamos assim, na prática, conseguem ser altamente desrespeitosos, não são acolhedores muitas vezes, né? Às vezes eu acho que às vezes é porque eles se sentem tanto usam o conhecimento para dizer que sabem sobre a sua vida. No parto da Kiara, eu tava lá e eu, assim, aquele momento da cesárea, aquele negócio muito vulnerável que a gente fica, porque o acompanhante só entra depois da anestesia, então você fica ali, meu Deus, a Amanda teve um parto cesárea também, então sabe disso, né? E aí, a gente conversando, e aí as enfermeiras, não, ela tem, já é o terceiro dela, e aí todo mundo ficou, no terceiro, nem parece. E aí o médico, foi o pediatra que estava na sala de parto, falou, terceiro, e aí começou a ser altamente intrusivo, assim, não pediu a opinião dele, começou a falar as coisas que o meu médico me defendeu na hora. Porque, cara, não era o momento, mas talvez ele porque às vezes tem médico que nem isso. Exatamente, porque às vezes ele acha que, eu sei, porque eu sou na área da saúde, eu sei que é perigoso você estar tendo muitos filhos. Eu sei que é difícil, eu sou pediatra, eu sei como é complicado, mas eu não pedi a opinião dele, entendeu? Ele foi altamente invasivo num momento super vulnerável. E a questão também é porque nessa situação, de que essa opinião, essas críticas iriam ajudar? Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas que vão dar os tais conselhos e palpites não solicitados, não passam por esse processo de questionar, vou ajudar de alguma forma, vou contribuir? Não, às vezes é só criança, vai ficar de canto, e sai, né? E aí, inclusive, assim, vocês falaram que essa sugestão foi numa caixinha de vocês, né? Essa pergunta chegou para mim, eu falei nos stories, também por uma caixinha de perguntas. E aí a pergunta era justamente como lidar com situações de palpites e pitacos, né? E aí, para mim, assim, as questões dos pitacos, eles vão continuar acontecendo, dos lugares mais inconvenientes, nas situações mais improváveis, às vezes um caixa de supermercado que vê você uma vez e já solta, às vezes é uma pessoa muito próxima da família, às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa do trabalho. Então, a gente não tem como prever quando vai acontecer, como vai acontecer, quantas vezes isso vai se repetir, né? Então, para pensar em como lidar com esses palpites, a gente não tem como pensar nos outros e tentar controlar ou prever o que os outros vão fazer, né? Mas até pela minha profissão, né, eu tento sempre levar para mim, né? Eu, diante dessa situação, o que é que eu posso fazer para lidar com essa situação? Porque muitas vezes a gente tenta pensar que vai ter uma fórmula de agir e que pronto, aí vai parar com todos os palpites. Não vai, eles vão continuar acontecendo, né? E aí um ponto primordial para a gente conseguir lidar bem e manejar bem situações como essa é, primeiro, estarmos muito seguras da nossa escolha, né? Ter muita segurança da minha decisão, da minha escolha de vida, né? Então, assim, é o terceiro filho, é uma escolha sua, e a sua segurança nessa escolha, que quando uma pessoa passar, você já tem 3, que vai lhe ajudar a estar tranquilo o suficiente para que aquele comentário ele não mexa com você e não faça, principalmente você questionar a sua decisão e a situação que você está vivendo, né? Então, um primeiro ponto muito importante é que você, pai e mãe, esteja com segurança das decisões que você for tomar para você e para sua família, né? Então, para a mãe, enquanto está gestando, tem uma série de decisões que a gente tem que fazer, né? Muitas, e é um turbilhão, assim. O Wallace, como pai, é muito participativo, né? Meu companheiro Arthur também é altamente participativo, mas a gente sabe que, para a mãe, desde o comecinho, são muitas coisas e muitas cobranças também, porque as pessoas, elas perguntam, né? Pessoas que não têm mínimo intimidade com você, mas elas querem saber. Qual vai ser o parto? E como vai ser o seu médico? E você já planejou tal coisa? Né? Então, conseguir primeiro tomar boas decisões e com uma certa segurança é muito importante para que, diante dessas situações, isso não mexa ainda mais com você, porque dentro da maternidade, por mais que a gente tome decisões muito bem pensadas, muito bem ponderadas, avaliando realmente o melhor para a nossa família, diante da nossa realidade, a nossa circunstância, a gente não tem como ter certezas absolutas do que vai acontecer depois, né? Então,
Por isso que eu preciso ter muita segurança do que eu estou decidindo ali, porque as consequências, elas são imprevisíveis, né? E o que eu faço é o meu melhor diante da minha circunstância, a minha realidade, o que eu considero para mim uma prioridade, o que eu vislumbro para o futuro da minha família. E aí eu vou colhendo as consequências, né? E isso me ajuda até a lidar com essas consequências, porque, por exemplo, nessa questão do parto, né? Uma questão que sempre vem para as mães, né? Uma mulher está com um barrigão. Antes do bebê nascer, assim, meu Deus, eu não quero saber se você vai ficar bem, o que você quer fazer com seu filho, se você tá casado, se você não tá, não quero saber. Quero saber qual parto você vai ter. E já vem essa pergunta, né? Vai ser normal ou vai ser cesárea? E é muito importante que essa decisão tem uma série de aspectos para serem avaliados diante dessa decisão, né? Mas é importante que dessa decisão haja uma segurança na decisão que eu estou tomando, por quê? Vamos imaginar que eu decido, eu vi e aí é outro ponto, né, assim, tem as blogueiras de maternidade, né, aí eu vejo, que se tornam referência, e aí eu vejo, a blogueira de maternidade tal disse que era normal, tinha que ser normal por causa disso, daquilo, aí eu vi médico tal também falando que tinha que ser assim, que tinha que ser isso e aquilo. E aí eu vou, quando eu chego lá, nos finalmente, quando as consequências da minha escolha batem à minha porta, se eu não tenho segurança daquela escolha, se eu não tomei aquela segurança por mim, pela consciente de quem eu sou, consciente do que eu quero, ponderando aqueles aspectos daquela escolha, e eu tomo aquela decisão influenciada pelos outros, a primeira coisa eu sabia que não era para ter escolhido isso. Eu sabia que não era para ter feito isso. Olha, se eu não tivesse escolhido isso, não tinha acontecido isso e aquilo outro, né? Então entra no momento de questionar tudo que foi feito, porque realmente você não escolheu com a segurança, com a clareza do que você estava escolhendo, né? Escolheu mais pelos outros. E por isso que dentro da maternidade é muito importante, porque quando você vai tomar essas decisões, não vai ser só sobre você, é você e o seu filho e a sua família. E é você, né? que vai sofrer as consequências. Exatamente. Né? E eles vão colher as consequências da sua escolha, né? Então, até para você conseguir manejar as escolhas que vão ser feitas, é importante essa segurança, né? E aí, essa segurança, dentro da maternidade, como eu falei, muitas coisas vão acontecer que são imprevisíveis, mas é uma segurança que ela precisa ser uma segurança muito realista, né? Não é um controle, é diferente de segurança. Eu não vou ter o controle de tudo que vai acontecer, de todas as circunstâncias, de todas as situações que vão desencadear nessa minha decisão. Mas é eu ter a segurança de que eu estou escolhendo realmente o melhor, ter essa tranquilidade, né? E que as consequências que vierem, eu vou acolher, porque a decisão que eu tomei era a melhor. Né? E foi o melhor que eu pude fazer. Eu assumo o meu B.O. Exatamente. Assuma o seu B.O. Das escolhas que você faz. De saber o que é melhor para a família, me lembrou de quando a gente decidiu colocar o William na escola. A Fernanda tinha nascido, já ele estava assim com 1 ano e 9 meses, 10 meses. E na nossa realidade foi o melhor. A gente nunca tinha pensado em colocar ele na escola logo. Mas surgiu uma vaga na escola, a gente ficou sabendo. E estava muito difícil conciliar ele com a Fernanda. Ele era muito pequeno na época. Eu tinha acabado de ser mãe de 2, então estava aquele negócio muito aperreado. Eu falei, amor, vamos colocar ele na escola? E aí, como a gente nunca tinha pensado, foi um tempo que a gente ficou conversando sobre se a gente queria e tal. E aí, tomamos a decisão, ficamos seguros da decisão. E aí, fomos comentar com os avós e tudo. A gente costuma contar pra eles. Eles não fazem parte das nossas decisões, mas a gente gosta de compartilhar as coisas com eles. E aí, eles ficaram desesperados. Ai, meu Deus, mas vai para a escola, não sei o que. E a gente estava tão seguro da decisão que a gente falou, vai. E vai dar tudo certo. E se ele não se adaptar no começo, ele vai começar a se adaptar. E a gente vai fazer assim, nossa rotina agora vai ser assim e tal. E nós estávamos tão seguros que essa segurança passou pra eles. E aí, isso meio que blinda a gente mesmo contra certos comentários, porque a gente tá muito seguro daquilo que a gente quer, muito certo, muito... Se tivesse a consequência tal, vai agir desse jeito e tal. E se aparecer alguma coisa inesperada, eu vou ver na hora o que eu vou fazer, mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso agora, é o melhor por agora. E pronto, e se depois o melhor for mudar, a gente muda e também tá certo naquela mudança. Realmente a segurança conta muito em relação ao veículo. Segurança dá tranquilidade. Mesmo que haja imprevistos e tudo, mas eu tô seguro com a minha decisão, com a nossa decisão, com aquilo que a gente escolheu. A gente assume, se der bom, ok, se der errado, a gente assume as consequências e bola pra frente, e é isso mesmo. Exatamente. É isso. Muito, muito bom. Muito, e muito acolher e essa segurança, ela vai fazer parte do processo de acolher e assumir a minha responsabilidade diante da minha vida, né? Porque é um ponto principal, assim, se eu tomo uma decisão, eu também me responsabilizo por essa decisão e eu me responsabilizo pelas consequências dessa decisão.
E muitas vezes, nessa de andarmos tão inseguros, que a insegurança muitas vezes aparece, né, assim, tanto no meu consultório, até nas conversas, quando a gente para conversar com outras mães, enfim, essa insegurança ela aparece muitas vezes por deixar se levar muito por esses comentários, né, por esses pitacos e fazer questionar, mas quando a gente vai olhando pra gente, pra nossa realidade, vai se questionando diante disso, né, vai tentando... como eu falei, né, até nos stories, né, não tem um preto no branco, não tem como eu querer que exista um molde e que esse é o molde correto, e se não for dessa forma, toda a minha experiência é invalidada. Não é bem assim, né, mas são as escolhas dentro da minha circunstância, dentro da minha família, dentro daquilo que eu considero que é melhor para o meu filho, né, e eu vou me responsabilizar por essas escolhas, né, assumir isso mesmo de frente, porque as consequências elas vão vir, né. Exatamente, eu ia até lhe perguntar, como você falou, a maternidade não é um preto no branco, não é uma receita de bolo ali, você faz isso, e vai ser perfeito e vai servir para todo mundo, não é assim. Agora que o Dante tem 11 meses, né, agora nessa data que nós estamos gravando, vai fazer 1 aninho já, gente, o Dante é muito lindo. Muito rápido, Querido. muito rápido, muito rápido. Inclusive, depois no final eu vou deixar aqui o Instagram da Amanda, tudo aqui nas redes sociais na descrição. Vejam como a Amanda é criativa, porque ela é artista também. Vejam lá as pinturas lindas que ela faz em parede. E ela é muito criativa. Se vocês verem os mêsversários do Dante, Incrível. cada mêsversário tão criativo que eu fico... Gente, babando. Incrível, muito bom. Vocês, como pais de primeira viagem, né? Agora o Dante tem 11 meses. Faz 11 meses que vocês são pais, mas a gestação também faz muito parte do que a gente planeja para quando o bebê nascer, né? Mas como é que vocês conseguiam filtrar todo esse mundo de informações, de escolhas que a maternidade tem? Se usa fórmula, se é só amamentação, se começa a alimentação de um jeito ou de outro, se dá tela, se não dá açúcar, enfim. Como é que vocês conseguiram chegar nas conclusões que vocês chegaram, com muita conversa, e escolher entre trilhões de informações, de possibilidades, aquilo que se encaixava na família de vocês? Realmente são muitas informações, né? E aí o primeiro ponto felizmente eu tenho, né, amigas próximas que são mães, e aí eu já acompanhei muito das gestações delas, da criação delas, então eu já ia colhendo ali um pouquinho da experiência delas, né, e eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, para todas as mães. Eu sei que nem todas vão conseguir ter um contato próximo, assim, com uma amiga que é mãe, para partilhar a experiência, mas se tiver como, assim, a possibilidade, eu tenho uma amiga que foi mãe recentemente que criou-se um grupo de mães aleatórias, cada uma com a realidade, se juntaram, vamos compartilhar aqui experiências, mas faz muita diferença, né? E assim, e na minha vivência pessoal eu tinha essas amigas. É praticamente uma rede de apoio, né, ali? Porque a informação, a troca de experiências e o suporte emocional, para mim, ele é a melhor rede de apoio que tem, né? Até as pessoas sempre perguntavam, vocês têm rede de apoio, né? Assim, depende do que você entende de rede de apoio, né? Porque geralmente as pessoas associam a uma pessoa que vai estar na minha casa carregando o meu filho, me ajudando a me levantar e tal, e assim, isso aí não tem, mas pessoas que são um amparo emocional é um apoio incrível, né? E aí, por ter amigas assim próximas para trocar experiências, eu já fui entendendo realidades diferentes, né? Eu fui entendendo que, primeiro, eu não ia dar conta de todas as informações, né? Eu não ia entender sobre tudo. Eu não ia conseguir me aprofundar a certo ponto em todos os aspectos da maternidade, de uma forma que eu fosse dar conta de tudo aquilo, entender todas as coisas e fosse fazer uma escolha porque eu entendi absolutamente tudo que estava ali na literatura e nas experiências de todas as mães. Gente, é muita coisa, muita coisa. Meu Deus. E são muitos aspectos, são muitas particularidades, porque cada família, cada história de vida, a perspectiva de cada pessoa, a forma como cada pessoa lida com certos aspectos, né? Eu tenho certeza que se a gente for sentar aqui para conversar, tem várias coisas que, na minha vivência como mãe do Dante, podem ter sido aspectos difíceis que talvez para uma foi a coisa mais tranquila e vice-versa, né? Então, assim, a forma como a gente vivencia é muito particular também. E aí um ponto que eu entendi era que eu não ia dar conta de todas as coisas, né? E isso foi muito importante para eu ir conseguindo fazer escolhas acertadas, né? E eu falei isso da segurança, da nossa segurança pessoal, né? Eu comigo mesma, das minhas escolhas, mas a segurança em quem está comigo também faz toda a diferença. Muito, né? Então, mas assim, muito. Para tomar essas decisões que você perguntou, né? A minha segurança no Arthur e a segurança do Arthur em mim já
era assim, uma grande parte do caminho andado, né? Porque o fato era, o que acontecer, eu vou estar com você, você vai estar comigo e a gente vai enfrentando isso aqui juntos, né? Isso aí, assim, Nossa, faz muito. Agora a toda gente diferença. passou pelo desfraude dos meninos, a gente desfraudou o William e a Fernanda ao mesmo tempo. E aí eu lembro que foi uma hora que eu me estressei assim e eu falei, a gente vai começar hoje esse desfraude. E aí o Wallace olhou pra mim, vamos? Aí eu, vamos! Você topa ele? Top. Você topa? Top. Vamos dois. Eu até disse pra ela assim, você topa, porque se eu botar pra frente não vai voltar mais. Sim, olha, eu tenho porque certeza, assim, não tem eu como saio voltar. mais, eu saio mais pra trabalhar e tudo, no período. E aí ela ia ficar. E tem uma hora que o Roger ia pegar pra ela. Eu ia assumir o B.O. Os três. De Aí mijo você, no olha, chão você vai e assumir o tudo. B.O., você quer mesmo, é agora, vamos. Então pronto, pois tá bom. Foi, até teve uma hora aqui, que foi muito difícil, acho que foi no primeiro ou segundo dia, que foi muito escape no chão, muito xixi, cocô e aquele desespero em casa. E não é só o desfraude, é você ter um bebê pequeno pra cuidar. E aí aquela correria. E aí teve uma hora que ela falou, amor, vamos fazer assim? Eu não quero voltar atrás. Acho que foi porque eles não estavam querendo fazer cocô no vaso. E aí ele, vamos colocar a fralda pra eles fazerem? É porque eles não estavam fazendo o cocô eles não estavam fazendo nem na cuequinha ou na calcinha e nem fazendo no vaso. Aí o rapaz, ai, dá um negócio enxermido. O William passou quanto tempo fazer cocô? Acho uns 2 dias. Rapaz, ele passou uns 2 dias, eu acho que foi quase 3 dias. Aí o menino desistiu, menino. Só que Mas ele não tava se de mostrava boa, ele tava incomodado, normal, ele só ficava de vez em entendeu? quando assim, como se quisesse, mas ia pro vaso e dizia, não, mas não quer. Eu acho que ele tava segurando, mas ele também não tava desesperado. Meu Deus, quero muito, mas não tô fazendo. Então eu sabia que dava pra segurar. Era. E aí teve uma hora que ela falou, ai, vamos colocar pra eles fazerem. Aí eu, amor, não quero, porque se a gente voltar atrás, eles podem, eu sempre vou querer agora, daqui pra frente, colocar a fralda. Aí ele, é mesmo, né? Então vamos continuar. Aquela segurança, do mesmo jeito que teve horas que eu quis desistir e a segurança dele me segurou no lugar. E a minha segurança segurou muitas vezes ele no lugar. Então, quando é um conjunto assim, é muito mais fácil de caminhar. Não, e eu até lembrei da situação no parto do Dante, né? Porque assim, eu fui entrando em trabalho de parto, né? Pra ser natural e tudo. E aí, como foi pelo SUS, né? A gente fica dependente da conduta do profissional que vai estar lá, né? E até nisso, assim, a escolha que eu fiz, isso é muito importante, né? Como eu falei, a gente não tem controle de tudo, mas a gente tem que estar consciente da nossa circunstância, da nossa realidade e aderir a essa escolha a partir disso, né? Então, assim, eu sabia que eu estava escolhendo seguir por aquele caminho, não num contexto de, vai ter uma doula, vai ter uma parteira, vai ter a médica mais profissional do parto humanizado, não sei o quê. Não, eu estava escolhendo em que contexto? No contexto de um hospital público, em que há uma rotatividade de profissionais e que os profissionais eles têm cabeças, estudos e linhas e condutas diferentes. Eu poderia, em algum momento, me deparar com algum que não quisesse dar prosseguimento, ou tivesse alguma outra abordagem. Fui consciente disso e assim foi o que acabou acontecendo, né? A profissional que estava lá estava evoluindo tranquilamente, só que depois de 10 horas, ela achou muito demorado e aí encaminhou para a cesárea, né? E aí, assim, o meu pensamento na hora, eu nem questionei, porque eu, primeiro, já tinha me preparado para essa possível consequência, né? Escolhi sabendo que isso poderia acontecer. E aí outro ponto da segurança, né? Eu vou deixar aqui, me confiar nesse processo com uma profissional que não está segura para me conduzir para um parto natural? Não vou, né? E aí ela conversou comigo, me encaminhou para a cesárea, eu estava super lúcida, tendo contrações mais lúcida, né? E aí o Arthur que ficou apreensivo, né? Porque cesárea, cirurgia, corte e tal. Tipo, você queria, ele sabia quanto você queria o parto Nem natural. foi isso, a preocupação dele era a questão de cirurgia, né? Assim, corte e anestesia e a recuperação e tal. Aí foram me encaminhando, aí fiquei aguardando lá naquela sala pra gente ser encaminhada pra a sala de cirurgia mesmo, né? E aí demorou um pouco pra ele ir até lá, e quando ele chegou, ele assim, tá aflito, né? E ele conta muito isso, né? Assim, que ele aflito e tal, preocupado. Meu amor, como é que você tá? E tal, não sei o que, amor. É isso, vou pra cesárea e vai dar tudo certo. Esse hospital aqui faz 300.000 cesáreas num dia. E é isso, e vamos ter a cesárea e a gente vai conhecer nosso filho, e é isso. E aí, naquele momento, chega o semblante dele mudou, assim, que ele, né, amor, ainda bem que você tá bem. E aí eu falei até isso pra ele, né, amor, olha que graça que eu tô sendo encaminhada pra uma cesárea. Bem, todos os nossos sinais vitais estão tranquilos. Não é uma cesárea de urgência, com intercorrências. Estou indo tranquila, com saúde, né, lúcida. Ele é mesmo.
E aí, nesse momento, a minha segurança, né, foi importantíssima para que ele se sentisse seguro e para que eu me sentisse mais segura para passar por tudo que ia acontecer, né? Porque tem todo aquele processo da cirurgia, né? De querer ele ao meu lado, então ele mais tranquilo, ele mais seguro. Então é uma coisa que vai caminhando muito e é assim em todas as decisões que a gente vai tomando dentro da nossa parentalidade, né, Wallace? Que é compartilhado, né? A gente vai falando muito de maternidade, mas o papel do pai é fundamental para que tudo vá acontecendo, né? E eu falo muito isso para quem me pergunta assim, sem menor timidez, menor receio, né? A mãe que eu sou, a boa mãe que eu sou, ela é um reflexo do excelente pai que o Arthur é. Né? Então, assim, esses nossos papéis juntos, eles precisam dessa segurança mútua para ir conduzindo todas essas escolhas, né? Então, quando a gente entra ali em um consenso, né, vamos avaliar aqui a nossa realidade, a nossa situação. Se a gente for entrar nas possibilidades da maternidade, a gente vai se perdendo, né? Mas a gente tem que ir vendo, tá, a minha circunstância é essa, as minhas condições são essas, e todas as condições, né? Saúde, psicológica, emocional, financeira, até mesmo questão de rede de apoio, de trabalho, né? A rotina da minha família, da minha casa, como é que a gente quer construir a nossa família, quais as nossas perspectivas, quais são os nossos pilares, quais são as nossas prioridades, tudo isso a gente vai ponderando para conseguir ir fazendo boas escolhas. E aí, quando a gente faz uma escolha como essa, muito consciente, muito pé no chão, né? Quando eu falo pé no chão é assim, olhar para a minha realidade, olhar para mim como eu sou, como eu estou aqui agora, e é isso aqui, né? E aí dá o próximo passo. Quando chega alguém com um comentário, quando chega alguém com uma crítica ou com uma opinião, nós dois estamos muito mais tranquilos para olhar para aquilo e uma tranquilidade até para talvez mudar de opinião, né? Assim, que é normal, a gente evolui. Exato. E aí, por exemplo, pode ser que venha alguém da minha família fazer uma pergunta, dar uma sugestão, e aí eu, olha, não tinha parado para pensar nisso, né? Vou ponderar. Só que quando a gente está muito inseguro, a gente se fecha de uma forma e ao mesmo tempo também fica tão exposto de uma forma que a gente não consegue nem avaliar isso. Às vezes pode ser uma opinião que pode até ajudar, até contribuir de uma forma. Mas eu me sinto ali tão inseguro com tudo que ou eu quero dar logo uma resposta muito grossa, ou eu quero tentar ser gentil demais para não... Aí a pessoa vai ficar chateada porque eu escolhi uma coisa que não é o que ela acha que eu devo escolher, né? Então, tudo isso vai sendo um reflexo da nossa insegurança em lidar com essas situações. Quando eu tô mais segura, eu tenho uma tranquilidade de... Não é importante se essa pessoa vai concordar ou não comigo. Não é importante se eu vou me impor ou não. Isso não vai mudar a minha decisão, né? Isso não vai mudar a clareza que eu tenho da minha decisão. E a certeza de que realmente é o melhor que eu estou escolhendo, né? E aí a gente passa por inúmeras situações, né? Como eu falei, assim, de situações das mais corriqueiras do cotidiano, de você tá no supermercado, você vai fazer uma compra, até pessoas mais íntimas, mais próximas da família, né? Eu tiro até por mim também, porque eu sou uma pessoa que, por muito tempo, eu acabei como é que a gente vai criando uma casca, sabe mesmo, assim, não sei se é uma forma... Uma barreira, né? Uma barreira mesmo. Eu ficava sempre armado, sabe, assim, quando a pessoa viesse falar alguma coisa, não sei o que e tudo, eu já queria responder rispidamente e tudo e tal, né? E eu queria eu até passei por um momento onde eu fiquei me perguntando, né? Pensei, rapaz, será que está certo? Até que ponto, né? Uma pessoa merece uma resposta grossa, né? Assim, qual é o limite ali? Será que quando ela é inconveniente demais? Ou quando, sabe, eu fiquei, será que o problema sou eu, que eu não tô sabendo lidar, né? Eu quero até lhe perguntar, né? Como é que a gente consegue lidar melhor com essas coisas, né? Se é nos conhecendo melhor, né? Você falou também da segurança, que é tendo uma segurança mesmo naquilo que a gente quer, assumir naquilo que a gente quer e tudo. Aconteceu recentemente, inclusive, eu fui dar as vacinas da Kiara, né? E chegando lá, a moça lá que ela era enfermeira, ela ia dar a vacina dela, ela chegou e disse assim, como é o nome dela? Isso é Kiara. Aí ela é Kiara com K ou com CH? É Kiara com CH. Aí tipo assim, é Chiara? Eu disse, não, é Kiara. Assim, nossa, por que vocês não colocaram com K? Assim o pessoal vai
Assim o pessoal vai confundir, não sei o quê. E tudo. Aí eu olhando assim pra ela, moça. Aí minha cabeça veio assim, rapaz, o que... Eu vou mudar o nome da minha filha? Tipo assim, qual é a necessidade? Igual você vai falar que a resposta ele ainda respondeu como uma pessoa muito educada. Porque pra mim a resposta era dizer assim, porque eu quis. E pouco me interessa as pessoas vão escrever errado, entender errado, o problema é delas. Nem que elas só letrem o nome delas, não me interessa. O meu nome é Luma. Pra mim é super simples. Luma. Todo mundo responde. Luana, Luna. Como é? Eu tenho que soletrar. L-U-M-A. E nem por isso foi um problema, um negócio assim, mas as pessoas veem. Por que você não colocou? É que nem quando a gente comentava que o nome do nosso filho era William. Quantas vezes a gente ouviu? Nossa, ele vai ser um dos últimos na chamada da escola. Olha aí. Nossa, vou colocar o nome dele de Abraão. Pra ser um dos primeiros. Arão. É. Ó, pois é, aí eu cheguei, aí eu me lembrei, rapaz, na hora, que o nome dela é italiano. É Clara em italiano. Aí eu cheguei pra ser educado. Eu não teria essa Pra classe. eu ser educado. Porque eu me lembrei na hora, assim, ó, não. É porque o nome dela é italiano. É Clara em italiano, ela. Ah, ela já mudou assim, né? Ficou todo mundo bem, eu me saí bem. Ele podia ter sido grosso, Ela como eu saiu queria ter tranquila sido e tal. grossa. Mas ele foi educado. A pessoa, nossa, não pensei por esse lado. Já Entendeu? teve outra vez que eu não consegui, foi a gente tava saindo, fui comprar uma calça, um negócio. E aí o nosso carro tava na calçada, a gente saiu pro carro. Aí a gente, no caminho da loja pro carro, duas. Era nem senhoras, eu digo que era, sei lá, tem quantos anos? Nem Era meia mais idade, velhos, enfim, assim. mas não eram idosas, não. Aí ela chegou e olhou assim, aí meio que comentou com a outra, né? Assim, alguma coisa. E aí eu ouvi alguma coisa que eu até respondi, né? Tipo assim, Meu nossa, Deus, ela é como tão, ela é assim, meu nova. Deus, olha como essa menina é nova, uma coisa assim, não sei o que. Aí eu olhei pra ela, não, ela tem 25 anos. Eu ainda disse assim, porque eu ainda menti na minha idade, né? Ela tem 25 anos, eu tenho 30. Eu não tinha. E aí, sério, tava grávida da Kiara, era a terceira filha. Aí ela pegou ela. Ai, meu Deus, é muito nova, não sei o que. Essa menina não tem 25 anos, não. E ela tinha mesmo. Eu, não, essa menina não tem 25 anos, não. Essa menina não sei o quê. Aí eu olhei pra casa assim, ó, mas você quer ficar mais doida ainda? Não é o nosso primeiro filho, é a nossa terceira. Aí ela, ai, meu Deus do céu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu, pois é, ela. Mas essa menina não tem, essa menina tem cara de ter 18 anos. Aí eu, tá bom, Missa, você acredita o que você quiser. Aí entrei no carro e a gente foi embora. Porque, gente, tem dias que a gente consegue ser paciente, assim como era Jesus, mas não dá, porque a Não pessoa dá. pede. Porque Não. tem gente que toda vez que vê a gente dá uma sugestão, um palpite não solicitado. E aí tem essa questão, Se né? não Tem assim, contar- tem os palpites que eles são de pessoas que não têm vínculo nenhum com vocês, vão ver vocês ali naquele dia, Não vão conhece a soltar sua aquela, realidade. e vocês não vão ter mais contato. E aí existem aqueles palpites que são de pessoas que lhe vêm frequentemente, que são pessoas mais presentes, né? E aí sempre vai ser muito importante isso que eu falei da segurança, né? A partir dessa minha segurança na minha decisão, eu escolho também, né? Eu escolhi o que eu queria para minha vida, então eu vou escolher também como eu vou lidar com as pessoas que vão chegar confrontando, questionando, criticando, enfim. E aí são escolhas, né? Pode ser de uma maneira muito, né? Muito gentleman do Wallace, é italiano. Como pode ser uma resposta muito mais curta e grossa, como pode ser resposta nenhuma. Entende? Porque quando eu tô muito tranquila, muito segura da minha decisão, não importa se aquela pessoa vai saber por que eu tomei essa decisão, ou a opinião daquela pessoa diante da minha decisão, ou se ela vai ficar pensando a visão mais deturpada, mais errada sobre mim. Não importa. Isso não vai mudar a escolha que eu fiz e não vai mudar as consequências que eu vou colher da minha decisão. Né? Que eu vou colher, né? Exato, né? Que não vai ser sobre a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa quiser ficar angustiada e preocupada, ai meu Deus, como ela é jovem, a preocupação é dela. Exatamente. A aflição é dela. Pra mim, eu Ela que levo vai o quê? assumir. A minha tranquilidade de ter feito uma boa decisão e estar lidando bem, manejando bem as consequências da escolha que eu fiz. Ponto. Eu vi uma frase que eu tô levando pra mim, que é assim, acho que foi até o Guto que falou, dizendo assim, existem dois problemas, o meu e o seu. O meu problema é esse aqui, o que a gente convive, o que a gente faz e tal. Aí ela tem a opinião dela, outra pessoa tem as coisas. Pronto, isso aí já é problema seu. O que você acha e tudo, beleza. Mas o que a gente vive, tudo é problema nosso. Muitas vezes eu realmente, eu acho que eu não sei se vai até na internet, tem umas coisas que às vezes a gente cai na besteira de olhar uns comentários, de querer comentar alguma coisa, de querer responder algumas pessoas e tudo. Aí
Aí, muitas vezes eu peguei aqui escrevendo, achava uma coisa absurda que a pessoa tinha comentado, aí eu ia, tipo, dar uma resposta, daí eu, por quê, né? Por que que eu tô fazendo isso? Tipo assim, cara, não tem nada, não tem, tipo, não vai agregar nada, eu vou... Aí eu fiquei assim, não vale a pena, não vale a fadiga. Tchau, vamos embora. Em outras conversas também, a pessoa fala umas coisas também muito fora da nossa realidade, muito aquilo que a gente não acredita e tudo. Aí eu digo assim, cara, eu não tenho contato com essa pessoa, não, eu vi ela, vejo ela aqui, tipo, não sei quando é que eu vou ver de novo, cara, não vou prolongar essa conversa, eu não vou, tá certo, tá bom. Tem pitacos que eu escuto, nossa, verdade. Verdade. E não Interessante, coloco é em mesmo. prática. Nossa, foi assim, eu nunca tinha pensado nisso. Justamente pra pessoa cortar ali, É, acabou, e depois nunca mais vou fazer ou isso que então essa assim, pessoa falou. verdade, vamos fazer, tchau. E aí não Simbora. faz. E ela não vai Então, precisar saber se você vai fazer ou não, se você vai fazer diferente ou não. Não, no final das contas não importa. Então é muito mais relevante ter essa preocupação com as escolhas que são feitas do que com como as pessoas vão ver essas escolhas que vocês estão fazendo, né? Que nós estamos fazendo, né? E aí eu falei isso muito da segurança, né? Mas em muitos aspectos, né? Nós não somos blindados 100%, né? A gente pode sentir muitas inseguranças, né? E aí se um comentário como esse, um pitaco como esse, um palpite como esse, você percebe que mexe em algum aspecto em você, que lhe incomoda mais, que lhe angustia mais, o que realmente faz você questionar a sua decisão, é porque existe algo aí que ainda precisa ser melhor trabalhado, melhor olhado. Pra dentro, É hora né? de rever, né? Se chega alguém questionando e aquele questionamento pega mexe você, muito, tem muitos pacientes que chegam, né? Eu tava me questionando disso. Eu nem deveria, né, Amanda, tá me questionando essas coisas? Não, se questione. Se questionar, pode trazer ótimos frutos, né? Porque se você tem muita convicção, muita certeza, vai confirmar ainda mais a sua certeza. Mas se você tem ainda aí dúvidas, o questionamento ele vai ajudar você a olhar com mais profundidade para aquilo e conseguir encontrar alguma clareza, né? Ponderar melhor, avaliar melhor, às vezes até mudar um pouco a direção. Se algum palpite, algum pitaco, alguma opinião chega e mexe muito com você, opa, vamos olhar aqui que pode ser que tenha alguma coisa, né? E aí é outro ponto, assim, você pode ter a sua insegurança e precisar olhar mais para algum aspecto. A gente citou o exemplo, por exemplo, da via de parto, né? Pode ser que chegue uma pergunta como essa e você ainda esteja insegura mesmo, né? Se questionando, avaliando. E essa insegurança, ela é sua. Por mais que alguém chegue perguntando, você não precisa expor essa segurança para alguém que você não queira, né? Para alguém que você não se sinta confortável para partilhar sobre isso. Não é porque uma pessoa chega perguntando que eu tenho que falar, que eu tenho que levantar a minha bandeira e gritar aos quatro ventos quais são as minhas escolhas. Não precisa, né? No seu íntimo, dentro da sua realidade, dentro da sua casa, na sua família, é que as coisas vão acontecer. Então, aí, se existem inseguranças, que se observe, que se trabalhe. Até você perguntou, né, Wallace, assim, em que situações, como lidar quando isso mexe um pouco mais, incomoda um pouco mais, é olhar realmente, né? Tem algum aspecto aqui que eu ainda estou precisando reavaliar? Talvez tenha alguma coisa que precise ser melhor ajustada, né? Por que esse comentário dessa pessoa talvez me pegou um pouco mais, né, nesse aspecto? Vamos olhar aqui um pouquinho mais com cuidado, né? Olhar, se debruçar, tentar refletir sobre isso, nunca vai levar a algo ruim, né? Ou vai levar você a ter mais certeza daquilo, ou vai levar você a conseguir ponderar melhor a situação e fazer uma escolha melhor. É verdade, uma insegurança minha, na época que não vou dizer que eu ainda sou 100% segura, mas que sempre mexe ali comigo em relação à maternidade, porque a maternidade pra mim é uma das coisas que eu me sinto muito segura. Graças a Deus, a gente estava até conversando sobre isso esses dias. Eu sou muito, tenho minhas coisas assim, quando as coisas são dependentes de mim, quando eu sou, tipo, aquilo é dependente de mim, então eu já me acho já acho que não vai dar certo e tal, eu tenho as minhas particularidades. E aí, mas a maternidade eu não sinto assim, é uma das áreas da minha vida que eu me sinto mais segura. Eu sei que eu sou a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter, me dedico muito, sei da minha capacidade e tal. Só que uma área da maternidade que me pegava, não posso dizer que eu ainda estou 100% curada disso, mas uma parte que me pegava era a via de parto. Na época do William e no parto da Fernanda, era muita insegurança. Então, o que as pessoas falavam, meu pensamento voava muito. Eu lembro que a gente tentou ter parto normal da Fernanda, eu tinha tido cesárea do William, e a gente tentou ter um parto normal após cesárea na época da Fernanda, e aí não deu certo. E quando o médico indicou a cesárea,
eu queria na mesma hora, porque eu já tava com 41 semanas de gestação, queria resolver logo, porque eu já tava aquela angústia, muito pesado, muito cansaço. E aí o médico deixou na minha mão, olha, eu acho melhor você fazer cesárea, mas essa escolha é sua. E aí eu lembro que deixaram a gente assim pra conversar e eu falei pra ela assim, amor, eu quero muito, mas... O médico falou, perguntando pra gente, né? Ele olhou, viu que não tava, o colo do útero não tava dilatado, não tinha nada de dilatação. Ela tava muito alta ainda, muito líquido. Muito líquido e tudo. E aí, ou seja, assim, não tinha nada de indicação pra ter um parto normal. E aí ele perguntou pra gente tudo, e a aluna ficou calada lá, e ficou quieta e tudo. Aí eu fui conversar com ela, amor, o que é que você acha, o que é que você quer e tudo. Ela, por mim, eu queria o parto, eu queria o cesárea. Aí eu, acabou? Vai ser o parto cesárea? Acabou pra mim, tipo, de necessidade na hora? Não, pronto, não tem problema nenhum e tudo e tal. Aí no que a gente partilhou, ela até chorou um pouco e tudo, porque ela achava que tava decepcionando, Porque né? esse processo de a gente tentar ter parto normal, a gente teve profissionais acompanhando a gente. Foi, a gente Então, contratou uma assim, doula, era aquela expectativa, entendeu? Tipo, vai dar certo, porque com a fulana deu certo. Então, era muita comparação. Tipo, olha, isso vai depender disso, disso e disso. Então, eu ficava, não, vai dar certo. Só que eu não tava segura naquilo, entendeu? Porque, querendo ou não, o parto é aquele negócio que quem tem segurança ali é o médico, entendeu? Você tem um médico do seu lado, é que nem o casamento. Se você tem um marido do seu lado que deixa segura, você vai ficar segura. Mas eu não sentia o respaldo, assim, do profissional que me acompanhava na época, né? E aí eu fiquei insegura e tal, e na minha cabeça eu estava decepcionando as pessoas que eu tinha contratado para me ajudarem ali, eu ia estar decepcionando todo mundo que me perguntou. E olha as preocupações, Olha né, aí. assim, tão distantes do que realmente importava naquela Exatamente, situação. mas eu via que os palpites das pessoas mexiam comigo, porque eu não estava segura da minha decisão. Então, realmente, a segurança com aquilo que você quer e tal, não, a cesárea realmente me deixa mais segura. E eu vejo mulheres que têm 100% de segurança no parto normal, quer dizer, eu vou parir, todo bebê sabe nascer, toda mãe sabe parir, o pessoal fala. E eu vou ter um parto normal e vai dar tudo certo, confio no meu profissional de olhos fechados e ótimo, mas não era o meu caso. E aí eu queria me encaixar nessas mulheres que estavam super seguras e que dava certo e que pariam como espirravam, mas não era a minha situação. E aí eu vi que era um lugar que eu precisava rever e foi a época que eu fiquei grávida da Kiara e tudo, e eu tava super segura quanto ao parto da Kiara. E agora, sobre um próximo, eu já fico com outras inseguranças, mais questão de saúde e tudo, mas eu já sei que não é sobre o que as pessoas falam, é sobre mim. Aí eu via que os palpites das pessoas refletiam mais a minha insegurança e coisas que eu precisava mudar em mim do que nas pessoas, porque elas falavam mais assim por preocupação mesmo. Ou não, ou porque esses modelos, por exemplo, né, de o parto normal idealizado, parto humanizado, parto, né, muitas vezes nós vivemos em um contexto em que a gente tem muita informação, né, eu até partilhando esses dias com uma amiga minha, que pra mim ela foi pioneira no nosso grupo de amigas, assim, porque quando ela até mãe do meu afilhado, né, meu primeiro afilhado. Inclusive, poderiam ser ótimos aqui convidados depois, aqui, a gente já viu? anotou. Se você está assistindo, você sabe de que nós estamos falando de você. Vamos ser nossos convidados, que nós já anotamos desde o começo que nós começamos o podcast. Vão ter muita coisa para partilhar. E assim, eles foram pioneiros em muita coisa. E aí tem muitas coisas que eles vivenciaram com o Miguel, né? Que a gente vai conversando, partilhando, e eu fico assim, amiga, você foi assim... Era tudo mato e você foi desbravando, porque não se tinha tanta informação naquela época, né? Isso há 6 anos. E nem ela tinha muitas amigas que já eram mães. Exato, né? Então não se tinha tanta informação. Só que aí, por um outro lado, hoje em dia, a gente tem muita informação fácil, muita informação rasa, porque hoje em dia qualquer pessoa pega um celular, joga na internet e pronto, né? Toma como verdade. E fora que são muitas pessoas que colocam como verdade a própria experiência, porque a minha experiência foi assim, então Nossa, é assim sempre, demais. né? E aí isso vem muito também nos palpites, porque, por exemplo, vem uma pessoa que encontra e aí passa pela gente, vai dar uma opinião. Essas opiniões, elas partem da concepção que aquela pessoa tem de vida, de realidade, né? Então, ou de coisas próximas que ela vivenciou, que ela viu, ou da realidade dela, né? Então aí olha, por exemplo, para aluna jovem, mãe de 3, nossa, mas mãe de 3 sofre muito, é muito difícil, você é muito jovem. Às vezes ela tá falando ali dos próprios arrependimentos dela. Que nem o pessoal que crucifica casamento. Sim. Quem dá palpite sobre casamento. Leva a própria experiência demais. para colocar aquilo como uma verdade e querer passar aquilo para outra pessoa. Então, quando você tá seguro o suficiente da sua escolha, você não tem espaço para
dar brecha para acolher a insegurança dos outros, porque isso é a insegurança dos outros, né? É a insegurança daquela pessoa, naquela vivência dela, que ela já fica, nossa, eu tô vendo essa menina fazendo essa escolha, esse menino, olha, tão novos, tão pais. São as aflições dela que ela tá colocando ali, né? E aí tem até isso, assim, se eu sou uma pessoa muito segura, muito tranquila das minhas decisões, eu também não tenho essa necessidade de estar espalhando aos 4 ventos do mundo essa minha decisão. Se reafirmando publicamente. Exato, e querendo colocar isso também como uma verdade para as outras pessoas, né? Então, essas minhas amigas, por exemplo, que eu citei, que eu acompanhei as experiências dela, a gente tem uma relação muito saudável, que eu nunca vivenciei uma situação em que uma quisesse opinar ou dar um palpite na vida do outro. Isso não acontece. O que acontece é uma partilha de experiências. A gente entende que cada família, cada uma tem as suas particularidades e a gente vai partilhando de uma forma muito natural, muito saudável. Isso é possível, tá, gente? Relações saudáveis, até vocês falaram daquele episódio das amizades, podem existir amizades saudáveis depois da maternidade. E é leve, é fluido, porque cada um tá muito tranquilo das suas decisões, da sua realidade, muito consciente da minha realidade, né? E por mais próxima que uma pessoa seja a mim, não é porque na vida dela foi dessa forma que vai funcionar pra minha vida, né? E não tem por que eu querer colocar aqui, olha, amiga, você deveria fazer assim, 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 assado. Não, porque cada uma vai ter as suas prioridades, vai ter o seu contexto, vai ter a sua realidade. E toda escolha vai ter que ser ajustada a isso. Eu percebi isso, essas diferenças, quando, em relação à alimentação, foi a primeira coisa que eu vi, porque eu nunca tive problemas com a alimentação. Nunca. Então, assim, eu nunca falo sobre a alimentação no meu Instagram, né? Porque, na minha concepção, eu não tenho propriedade para falar. Porque o comum, assim, é que todo mundo passa por aquele perrengue, que o peito sangra e fere e tudo, o bebê não pega direito. Mas eu nunca tive nenhum problema. E eu acho que, não é tanto pelo bebê, mas é algo fisiológico, porque acho que tem gente que tem a pele mais sensível, que vai ferir, e tem gente que não. Eu nunca tive nenhum problema, nunca feri, nunca aconteceu nada. E nos 3, né? E se Deus quiser, nunca vai acontecer com nenhum. Mas não é porque comigo foi fácil que com todo mundo vai ser fácil. Então eu fico na minha porque eu sei que existem outras realidades. Pessoas que passam por outras coisas, têm outras realidades. Que não teve tanta produção de leite, ou teve uma produção muito maior. Enfim, cada um com a sua realidade. Eu comecei a perceber na amamentação que nem tudo é uma receita de bolo. Cada coisa a amamentação é uma das coisas também que tira a gente para atestar isso, que não existe receita de bolo, porque a gente, até essa questão dos conteúdos, né, de informação, de internet, enfim, vai se dando um passo a passo, um checklist quase, né, se você fizer isso, você vai conseguir tal coisa, você vai fazer tal coisa. Isso que você falou da sua experiência na tentativa do normal, né, da Fernanda. É isso, e aí você vai conseguir ter o normal, né? Porque fulana conseguiu também, aí você acha que é o mesmo caminho. Existe um hiato entre uma coisa e outra, gigantesca, que são vários pormenores que refletem diretamente nessa experiência, né? E aí a amamentação é uma dessas, assim, que não é só a produção, não é só o psicológico da mãe, não é só a disposição da mãe em enfrentar a dor, não é só o bebê ter a pega, não é só bater os pontinhos, vai muito além disso. Verdade. Falando nessa questão de amizade também, eu tinha me lembrado. Recentemente, a gente estava estudando um pouco mais sobre o desfraude, né? E aí a gente encontrou um conteúdo muito bacana, muito bom, que a gente realmente viu que fazia muito sentido. E aí a gente começou a fazer nos nossos filhos e foi dando super certo. E a gente viu com uma amiga nossa também que tá nesse mesmo época de desfraude. E aí ela disse que estava tendo alguma dificuldade, estava conseguindo e tudo. E aí a aluna se lembrou dela, quando ela começou a estudar e tudo. E aí ela pegou as dicas e foi dar pra ela, né? Foi, isso aí eu acho que um pitaco saudável. Não era um pitaco, amiga, assim. Não, assim, olha, eu fiz assim com os meninos e não sei o que e tal. Se for uma dica que é interessante pra você, sabe? A forma de você falar, a forma de você chegar. Conta muito o jeito de falar. Entendeu? A intenção conta muito. A gente postou, não sei se foi no Melhores Amigos ou foi nos stories normais, que tava fazendo desfraude. E aí ela comentou, a gente tá aqui no processo também, mas faz 2 semanas e não tá tendo progresso e tal. E aí, foi assim que a gente tinha assistido essa aula sobre desfraude. Isso. E aí, depois o Wallace postou outra coisa, e aí o marido dela respondeu no story do Wallace. E aí eu falei, amor, eu acho que não tá dando certo por isso. Eu acho que eu vou sugerir um negócio pra ela. Aí eu cheguei, amiga, você comentou que não tá dando certo, né? Isso. Eu assisti uma aula que ensinava exatamente como fazer. E ela dizia que se não tá tendo progresso, é por isso. E aí eu fui contando tudo que aconteceu. Olha, eu não quero me intrometer
me perdoe se eu estiver parecendo intrometida, mas se você quiser assistir essa aula também, pode te ajudar como me ajudou, porque eu estava insegura, estava fazendo algumas coisas erradas e tal. Então assiste aqui, eu acho que pode te ajudar e tal. E aí ela acolheu com todo amor, agradeceu demais por ter mandado a aula pra ela e tudo, porque a gente acho que a intenção da pessoa conta muito. Conta demais. Muito. Conta demais. E a forma também, E a como isso é forma. colocado, né? Porque às vezes Verdade. há uma intenção muito boa por trás, né? Mas a forma como é colocado, como isso é expresso, às vezes vem mais de uma forma para em um tom de superioridade, né? De eu sei o que é melhor, eu quero o melhor para você. É diferente de eu sei o que é melhor para você. Por isso eu estou lhe dizendo para você fazer, né? É diferente de, olha, talvez isso possa ser bom para você de alguma forma, né? As minhas amigas que vão sendo mãe assim agora, né? Elas sempre perguntam, ai, amiga, como foi que você fez quando aconteceu isso? Aí eu falo, amiga, eu fiz assim, assim, assim. Mas confia no seu instinto. Veja o que se encaixa pra você, pode ser que pra você seja melhor assim e tal. Eu conto a minha realidade, mas deixando claro que a coisa funcionou pra mim. E não é uma lei absoluta que pra ela e pro marido dela, conversa com o seu marido, vai ver que vocês acham outra vertente. Que nem a amamentação. Tipo, Exatamente. eu perguntar a amamentação, amigo, como foi que teve a amamentação? É super fácil, Foi tranquilo. ótima e tudo. Ah, é só você estar ali disponível, sentar, ficar, botar o bebê lá. Exatamente. É isso. Tipo, Gente, essa não aula. dá certo com você. Essa aula que a gente assistiu de desfraude, ela até falava como ela fazia o desfraude diurno e como ela ia caminhando pro desfraude noturno. E aí ela falando que usava um método lá da fralda pra criança não perceber que estava de fralda, pra criança nem lembrar da fralda e tal. E aí aqui, desfraudando os dois de uma vez, eu percebi que eu não tava com tempo de me preocupar se eles iam lembrar da fralda. Então, não, vou comprar uma briga por vez. Primeiro o desfraude diurno, depois eu penso no desfraude noturno. Eles vão entender que eles só vão usar a fraldinha de noite pra dormir. O resto do dia não, eles fazem xixi e cocô no vaso. Então, pra ela funciona daquele jeito. E ela desfralda os filhos dela com 1 ano e meio. Todos, ela tem 4 filhos. Os 4 filhos ela desfraudou com 1 ano e meio. Então, assim, pra ela funcionou. Com os meus, não. Eu vi que Pra os meus filhos não realidade estavam dela, prontos. pro Exatamente. contexto dela, pra ela, enquanto E pessoa. ela é uma referência pra mim de maternidade, mas não é aquela referência tóxica. Porque às vezes até a pessoa não lhe dá um palpite, mas ela compartilha a vida dela, você leva como um palpite. Tipo, eu faço assim, 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 funciona. A pessoa fica, nossa, então acho que eu devo fazer desse jeito também. Você não solicitou aquele palpite, a pessoa nem falou como palpite, mas às vezes você toma como se a pessoa estivesse falando. Você e aí fosse vira uma aquele verdade negócio absoluta tóxico. e você tem que se encaixar naquilo. Essa questão do desfraude, essa dica também de nem fazer que a criança não perceba e não sei o quê. Eu comecei a fazer isso com os meninos. Geralmente sou eu que eu coloco eles pra dormir e tudo. Aí eu vou lá, eu colocar a gente tava colocando eles primeiro de roupinha, sem a fraldinha. E toda hora a gente falava, olha, a gente não faz xixi na roupinha, não faz xixi na fraldinha. Se quiser fazer xixi ou cocô é no banheiro. Aí repete 1 milhão de vezes, né? Até ele associar e tudo, né? E aí eu fico assim, gente, como é que eu vou colocar a fralda de mim escondido? Como é que ele não vai? Ele tá olhando, ele sabe que ali é a fralda. Então eu vou dizer, eu vou conversar com ele, olha. William, eu tô colocando aqui a fraldinha. Eu vou dizendo assim, olha, não pode fazer cocô, não pode fazer xixi na fralda. Se você quiser fazer xixi, você chama o papai, a gente vai no banheiro e tudo, a gente faz xixi. Tá com vontade de fazer xixi? Segura o xixi, vamos no banheiro, né? E vai falando, conversando com eles. Eu sempre vou conversando com eles, né? E aí eles entenderam. Eles começaram a entender e tudo. Aí eu assim, rapaz, pô, aí eu levando colocando, eu tenho um negócio que, tipo assim, uma pessoa ensina ali, eu quero seguir, assim, exatamente a regra ali. Então, sabe, assim, olha, ela disse que não tem que falar, que tem que colocar escondida a fralda, então tem que colocar escondida a fralda. E é muito difícil eu me desligar dessas coisas, né? E aí eu peguei, o rapaz, quer saber de uma coisa? Não, eu vou. Não tem como o menino ver, eu não tô colocando. Então, eu disse, olha, a gente tá colocando, não tô colocando a fraldinha, mas não pode fazer cocô nem xixi na fraldinha. A gente não faz mais xixi na fraldinha, a gente faz no banheiro. Ele começou a associar e tudo, nos dias que na soneca a gente tava colocando eles ainda de fralda, né? E aí uma vez eu peguei e esqueci o William. Desci o William, fui fazer uma merenda pra eles, uma coisa, e ele ficou de fralda. E aí ele chegou pro papai, quer fazer xixi. De fralda. Aí vamos, aí meu Deus, tem que tirar essa fralda de mim, né? Eu tirei a fralda e coloquei a cuequinha dele, né? E até essa questão nesse contexto da segurança também, né, Wallace? Porque, por exemplo, se você fosse tomar dessa forma como você falou, né? Tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito dessa forma, mas você tava com milhões de questionamentos na sua cabeça. Exatamente. E aí, como é que vai ser isso? Não, mas o William, ele vai perceber, ele vai olhar. Talvez até naquele momento de fazer a troca, talvez, se ele lhe questionasse, você...
você já não ia conseguir conduzir aquele momento, Tava né? confuso pra Diferente. mim, e aí se ele entendesse diferente, ia ficar confuso também. Assim, rapaz, não, eu vou logo dizer que ele não pode fazer, e pronto. A minha abordagem vai ser essa, vou dizer que não pode fazer. Você adaptou aquele E pronto. conhecimento para sua realidade e foi o Exatamente. que E deu funcionou para super certo, vocês, né? super certo. Amanda, outra coisa que eu ia lhe perguntar é... Vocês descobriram que estavam grávidas do Dante pouco tempo depois que vocês tinham casado, né? Sim. Vocês receberam muitas críticas por causa disso? Muitas opiniões não solicitadas? Olha, eu acho que a gente até recebe poucas críticas, né? Mas, assim, aconteceu uma situação, e aí a gente pode até entrar em outro tópico que eu queria até tocar, né? Porque tem os palpites de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida e tem os palpites de pessoas que são próximas, que estão ali com você, né? E eu acredito que, assim, a abordagem para essas duas situações tem que ser diferentes, porque são relações diferentes, né? A relação que eu estabeleço com a pessoa que eu não vou ter contato mais nenhum é totalmente diferente de uma relação que eu estabeleço com a pessoa que está próxima ali, né? Verdade. Porque o que acontece? Quando esses palpites eles são muito constantes, são frequentes, é aquela pessoa que sempre está ali, sempre está falando aquela mesma coisa, está sempre presente, sempre participando de alguma forma da sua vida, e sempre com aqueles comentários. É preciso pensar, né? Ponderar. Eu estou mais disposta a lidar com esses comentários de forma constante, ou eu estou disposta a tentar colocar algum limite aqui dentro dessa relação para ver se isso muda, né? Porque se não houver uma mudança do meu lado, se aquela pessoa continuar agindo daquela forma, não é ela que vai mudar, porque sou eu que estou incomodada com aquilo. Aquilo está mexendo comigo, né? Então, eu que preciso colocar algum limite, se eu quiser colocar algum limite, né? Dentro da liberdade de cada um, né? Eu acho que o ponto principal é a segurança. Agora, a forma como eu vou lidar, ela vai ser muito particular. E aí, se eu avalio que, não, dentro dessa relação, é uma pessoa próxima, é uma pessoa que eu quero que esteja aqui comigo, esses comentários vai dificultar a convivência, vai dificultar que a gente vá tornando essa pessoa participativa aqui, presente, vamos ter que colocar aqui algum limite, vou tentar explicar, talvez, essa decisão, fazer com que essa pessoa entenda, para que ela se aproxime mais e respeite isso, né? É uma forma diferente de lidar com o palpite do que só ignorar ou se blindar daquilo, né? Quando você quer que aquela pessoa participe, quando você quer que aquela pessoa esteja presente, quando você quer que aquela pessoa respeite, aí é diferente você querer aproximar ela um pouco mais, né, para ela compreender. Porque não tem como que você queira que ela entenda uma coisa que ela parte de outra perspectiva completamente, né? E aí os palpites de pessoas próximas têm que ser muito bem ponderados, né? Porque ou você vai colocar logo aquele limite e vai afastar aquela pessoa de alguma forma para que isso não se torne recorrente, ou você vai encontrar uma forma de manejar esse palpite de uma maneira mais tranquila, ou você vai decidir que você vai escutar sempre aquele palpite, não vai mexer com você, não vai interferir em nada na sua vida, e é isso, né? Assim, a forma que você vai manejar isso é muito particular, né? E aí, quando a gente descobriu a gestação do Dante, assim, nós tomamos a decisão de casar, né? E receber o sacramento do matrimônio muito conscientes do que a gente estava escolhendo, né? Atentos. Eu acho que tem pessoas que elas não escutam, né? Mas atentos a tudo que o padre fala ali na hora, os sims, os vários sims que a gente dá, né? A gente escolheu isso muito conscientes, abraçamos isso muito conscientes, né? E muito preparados para a possibilidade de, a qualquer momento, Deus nos presentear com a vida, né? Que é o ápice da união matrimonial, né? E é o que dá sentido a isso, né? Casamos para ser família, então que venham os filhos, né? E aí nós casamos assim, né? E tanto que a descoberta foi, as pessoas perguntavam, né? É planejada? Foi planejada? Não foi planejada? E assim, né? Planejei ter um filho agora. Não, eu planejei me casar e eu planejei assumir uma família e quando viesse seriam bem-vindos, né? E veio bem rápido, né? Sim. Quantas vezes foi? Amiga, foi
acho que foram 6 semanas depois do nosso casamento. Que eu engravidei. 6 semanas. Foi presente. Aí, eu sabia que tinha sido rápido, mas não tanto. Foi. Mas, Eu vi 6 justamente meses. por isso, as pessoas criticaram muito, porque sempre tem, né? Ai, mas vocês acabaram de casar. Não vai aproveitar. Não vão vai aproveitar curtir o casamento. Não vai ser o quê? Dos mesmos criadores de não casem, vocês ainda têm que aproveitar tanta coisa, como se a gente não pudesse aproveitar casado. Não pode viajar casado, não pode Não, e como fazer assim? nada casado. E como se depois do filho, a vida matrimonial ela acaba. Acabou, não existe Assim, marido, vocês não. eram marido e mulher, Nossa, aí é verdade. vocês têm um filho, pronto, acabou. Vocês são pai e mãe, acabou. Não é mais marido e mulher, não tem existe vida mais homem, matrimonial. não existe mais mulher, não existe. Aí tem aqueles argumentos, né, também. Ah, vocês deveriam dar mais tempo pra se conhecer, Eu Pra vou saber se vai deixar, eu dar vou deixar certo. de conhecer o meu marido. Eu conheci muito mais do Arthur sendo pai e sendo meu companheiro do que como meu namorado, noivo e marido, por assim, né? 6 semanas. 6 semanas sendo só marido e mulher. Mas assim, o que eu ia trazer, né? Porque veio, um dos comentários mais difíceis que veio foi justamente de uma pessoa muito próxima, né? Que quando a gente foi compartilhar a notícia, veio de forma muito, muito, muito negativa, né? Assim, muito negativa, como se a notícia fosse uma catástrofe, assim, uma fatalidade, ao invés de uma grande graça, né? E aí, eu lembro que para compartilhar, essa pessoa ia estar, né? A gente já tinha se preparado para compartilhar e tudo, eu e o Arthur. E aí eu lembro que eu já me preparava, né? Fui com a expectativa bem baixa, porque já conhecia aquela pessoa, já sabia dos comentários que poderiam vir, né? De como poderia ser essa situação. E aí, e mesmo estando com a expectativa bem baixa, né? Mas ainda assim foi impactante ter isso, né? Porque é diferente quando a gente recebe uma crítica e um comentário negativo de uma pessoa que nós temos um afeto, né? Que nós gostamos, que nós temos um carinho, que nós queremos que ou esteja do nosso lado nos apoiando, ou que partilhe dessa alegria, né? Sim. E quando a gente recebe algo diferente, é muito impactante, né? E aí são situações mais delicadas, mais difíceis de lidar. Mas, assim, como a nossa decisão, né, já estava... Sempre foi muito Sempre clara, foi né? muito clara, né? Muito conscientes do que a gente estava assumindo. Então, era algo pequeno diante de tudo que a gente estava vivendo, né? E menor ainda diante da grandiosidade da alegria de termos uma vida conosco, né? Então, por mais difícil que tenha sido, mas ter tudo isso muito claro, né, muito bem estabelecido, e a segurança um no outro, fez toda a diferença em todas essas experiências, né? Mas sempre tem essa visão de que é muito cedo, não, o casal ele tem que se conhecer mais, tem que passar mais tempo junto, tem que aproveitar para viajar, tem que aproveitar para fazer isso, para fazer aquilo. E assim, como eu falei, às vezes são muito mais pessoas que colocam as suas próprias queixas, as suas próprias inseguranças na experiência do outro, né? Não quer dizer que porque você sentiu falta disso na sua experiência, essa outra pessoa vai sentir falta disso, ou vai achar ruim viver isso que ela está vivendo, né? Pelo contrário, né? Para nós, por exemplo, foi imensa alegria. Eu estava até conversando com as amigas, né? E elas falando, né? Agora a gente vai completar X anos de casados, e há X anos nós temos nosso primeiro filho e tal, não sei o quê. E eu, caramba, a gente casou, Deus já nos presenteou com o nosso primeiro filho, e aí olha que graça, a história da nossa família, ela é a história quase que ali, bem pertinho do nascimento do nosso filho também, né? Nosso primeiro ano de casados, o Dante era um nenenzinho. E aí, meu Deus, que coisa maravilhosa, que bondade de Deus essa, né? Então, algumas pessoas poderiam ver, né, que não aproveitaram nada, não tiveram tempo pra nada. Eu acho que eu lembro que vocês postaram comemorando o primeiro ano com um jantar. Sim. Não foi? Você montou assim uma mesa, eu vi a foto. E aí, pra muitas pessoas, isso pode ser uma tristeza. Nossa, não puderam sair de casa pra comemorar. Não puderam fazer uma viagem. Porque o bebê tava em casa. Só que, acho que você até escreveu, que graça a gente comemorou o nosso primeiro ano de casado. Enquanto aí tinha a foto da babá eletrônica. Enquanto o nosso filho tá ali quietinho, dormindo. Que grande bênção. Nosso maior presente do nosso lado. Exatamente. A riqueza que muitas pessoas queriam ter e não tem. Porque as pessoas têm mania de ver, querem a bênção, mas não veem que por ali atrás também tem dificuldade. Tem as suas particularidades, né? Ter um filho é maravilhoso, é uma bênção. Tem as dificuldades, mas eu sou aquela pessoa que prefere ver o copo meio cheio.
que gosta de ver o lado bom, ainda mais em relação aos filhos, eu vejo tantas pessoas que querem ter filhos e não conseguem, e acontecem tragédias e tudo, e que desejam tanto. Eu acho, assim, a maior bênção que Deus pode nos dar mesmo. Foi quando a gente teve a Kiara. A Kiara foi assim, ela foi... Na Fernanda, a gente tinha se mudado para um apartamento, a gente já saiu da casa da minha mãe. E a gente foi para um apartamento e tudo, a gente tinha só o William e tudo. E nesse apartamento, a gente descobriu a gravidez da Fernanda, né? Era algo que a gente, assim, a gente imaginava, só que ao mesmo tempo, tipo, ficava sem... Nossa, mas era mesmo? A gente acabava que esperava, mas não esperava tanto, tá entendendo? E aí, quando a gente descobriu, a gente ficou um pouco aflito, né? Porque a situação ali não era muito boa e tudo. E a gente ficou um pouco aflito e tal, a gente não curtiu muito, aí ok. Quando foi da Kiara, a gente já passou, a gente já tava nesse outro apartamento, e aí quando a gente descobriu, a nossa reação já foi completamente diferente. Foi uma reação, tipo assim, nossa, eu tô com bebê. Aí ficou aquela coisa, só que já depois, pronto, eu acho que, olha, No foi mesmo dia, acho que a completamente gente contou pra diferente. sua mãe no mesmo dia. Foi, e meus pais eles já ficaram, tipo assim, muito felizes, muito felizes. Eles receberam de uma forma que eu fiquei Eu acho que as impressionado. pessoas sentem a nossa segurança em relação às decisões, Foi, sabe? eu achei, porque eles viam a criação do William, a criação da Fernanda, eles viam como a gente tava. A gente não dependia de ninguém, a gente não pedia ajuda de ninguém, não éramos sustentados por ninguém, a gente se virava, entendeu? Por mais que tinha dificuldade, a gente se virava. Então, quando a gente foi contar pra eles da Kiara, a gente tava tendo um restaurante, né? E aí, e aí, o meu pai tava aqui, aí ele fazendo alguma coisa, daí a gente contou que eu nem me lembro mais como foi a frase que eu contei, não foi explícito, assim, a aluna tá grávida, mas foi alguma coisa, tipo assim, pois é, eu não lembro, mas enfim. E aí a mãe pegou e ficou assim, sério? Aí o pai parou aqui, ele olhou assim, peraí, eu vou ser avô de novo? Aí ela ficou, mó feliz, do meu, não acredito, não sei o quê, tô muito feliz e tudo aí, foi uma bênção, né? E aí, nessa gestão da Kiara, a gente se sentiu, assim, muito abençoado e muito agraciado, porque recentemente, nessa época, duas amigas nossas tinham perdido o bebê, sabe? E aí a gente ficou assim, meu Deus, olha só, né? Deus nos presenteou com mais uma vida, né? E se Deus quiser, com muita saúde, né? E tudo, aí a gente olhou com outros olhos, né? Não com aquele olhar, tipo, de nossa, mais uma criança, meu Deus, como é que vai fazer? Mais fralda pra comprar, mais roupa, mais não sei o quê, mais isso aqui. Não, de jeito nenhum, é uma vida que não dá pra mensurar o valor, E né? nós sabíamos, como você falou, nós fizemos as promessas no altar, muito certo o que era aquilo de estar. Vocês estão Exatamente. abertos aos filhos que Deus lhes der? Sim. Sim, nós Estamos, sim. Estamos sim, Com muita alegria. E olha, foi causa de escândalo pra o pessoal da nossa família. Muita gente quando vê a gente assim, aí, vocês vão ligar. Eu vou ligar pra quem? Eu até brincava, pra quem? Vocês vão ligar, não sei o quê, enfim, outras pessoas que não tinham nada a ver, assim, sobre você tá grávida, nossa, que bom, agora é o quê? Não, a moça, ela, pronto, agora vai encerrar a fábrica, né? Tem um menino e uma menina e tudo, aí eu, não. Era até um outro ponto que eu achei super interessante que você tinha falado, do fato da gente compartilhar certas coisas, sabe? A gente, no começo, a gente tinha, no nosso namoro mesmo, a gente tinha esse negócio de, nós queremos ter muitos filhos. Queremos ter 5, 6 filhos. De levantar a bandeira sempre. Levantar a bandeira e a gente sempre colocava até números, né? Sendo que é uma coisa que não é uma. Assim, não tem como a gente saber, entendeu? Que a gente vai ter tantos filhos que não vai ter. A gente tem que estar aberto para os filhos que Deus vai dar e para também os que não vão dar, que Ele não vai dar, né? Então a gente assumiu isso desde cedo e a gente pegou esse amor. Toda vez que a gente falava isso, pessoal, tinha algum comentário, né? Doido, eu disse, amor, o que a gente tá fazendo, falando pro pessoal que a gente quer ter vários filhos. E acho que você fala, dá abertura pra pessoa dar a opinião dela. Eu lhe conto exatamente, uma coisa, esse dá é um abertura de ponto. você falar a sua opinião sobre isso que eu lhe contei. Aí Exato. a gente pegou e disse assim, não vamos falar mais nada. Depois ela pergunta, nossa, e aí, vocês vão ter mais filhos e tudo aí? Ai, quer ter mais filhos e não sei o quê? Muita gente pergunta isso. Aí assim, vamos, estamos aqui. Seja Se Deus quiser, eu quero. Aí assim, pode ser que Deus mande mais, mesmo. pode ser que a Kiara seja o nosso último. Eu sempre enfatizo mais isso, pode ser que seja o nosso último. Com a cara assim, pode ser que seja o nosso último, né? Aí a pessoa já sente assim diferente, né? Já viu que, assim, né, é verdade, né? Aí fica ali meio pensativo, entendeu? Aí a gente muda realmente a abordagem, a gente se blinda mesmo contra algumas coisas e tudo, para que não dê muita brecha para essas coisas, para esse certo tipo de comentário, entendeu? Tipo assim, ninguém dá conta da nossa vida. Hoje a gente tem muita segurança disso, olha.
Se vier mais um, mais dois, mais três bebê, ninguém vai vir aqui cuidar dos meninos pela gente, entendeu? Essas pessoas que, cara, não, entendeu? A E gente só gosta dela. a sua decisão, a sua escolha, o seu propósito de vida, enfim, só diz respeito a você, no final das contas, e aos seus, né? No caso, a gente fala nesse contexto da família, ao seu companheiro, à sua família, né? Os seus filhos. Então, não precisa estar compartilhando com as pessoas, elas não precisam saber das minhas Como você falou, decisões. ficar defendendo a bandeira, reafirmando. Não precisa, porque não é isso o que realmente importa. Porque se eu colocar isso como, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que deixar isso muito claro para as pessoas, para elas saberem. Não precisa, porque se eu coloco a minha atenção nisso, eu tiro a minha atenção do que realmente importa, que é eu fazer boas decisões, tomar boas escolhas para minha família e cuidar disso, arcar com isso, né? E a gente já tem que lidar com tanta coisa, gente, é tanta coisa na maternidade, na criação de filhos. É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, é muita coisa. Você não é mãe, não é pai, é muita coisa. Mas eu não digo isso de uma forma negativa, porque realmente são muitas coisas que a gente tem que dar conta. E se a gente colocar a nossa atenção nas coisas que são essenciais, que são necessárias, já estaremos muito ocupados. E a nossa ocupação vai estar em um lugar bom. Com E certeza. muito mais do que se eu ficar me preocupando em o que vão pensar, se vão julgar isso, se vão pensar naquilo, aí vão comentar daquilo, vamos tomar essa decisão, mas fulano vai falar isso, daquela vez fulano já falou isso, vai falar de novo. Tudo isso vai se tornando cada vez mais pequeno quando o nosso olhar está voltado para o que realmente importa. É essencial. Inclusive uma influenciadora dessa também de maternidade, só que ela é muito bom acompanhar ela, ela tem uns insights muito bons, dicas muito boas, tem curso e tudo, enfim. Que é, uma vez ela pegou e disse assim, uma pessoa colocou aqui de pergunta dela, que se sentia um pouco insegura porque ela já tinha dois filhos, ela era nova, tinha dois filhos e tinha engravidado novamente, né? Ou tinha medo de engravidar, uma coisa assim, né? Porque ela tinha medo do que os outros iam falar. Aí ela pegou e disse assim: imagina só você chegando lá no céu, você morre, chega lá no céu, e Deus pergunta pra você assim: Fulana, cadê os filhos que eu mandei pra você? Né? Aí sim, eu não tive porque a minha fulana ia falar alguma coisa, eu não tive porque esse ciclano ia falar outra coisa, eu não tive por causa disso. Sabe, quando você olha pra coisa certa, olha do jeito certo, você consegue medir aquilo ali, né? Você consegue se afastar, ponderar ali o que realmente deve entrar, aquilo que você deve se importar, a opinião que você deve lhe importar e a opinião que não, isso aqui não me cabe, isso aqui é decisão minha e é a minha vida, entendeu? Foi uma analogia que eu nunca me esqueci, faz tempo que ela já falou isso, né? E eu nunca me esqueci, eu achei isso muito interessante, sabe? Acho que foi quando a Kiara, a gente descobriu a vez da Kiara, ela tinha falado há pouco tempo e aí eu peguei, eu até repostei essa frase, eu achei Porque isso incrível. coloca em perspectiva o quanto isso é Exatamente, pequeno, né? perspectiva, essa palavra. Um comentário, uma opinião, o quanto isso vai realmente interferir nas nossas vidas é muito pouco, né? E nós, enquanto mães e pais, nós temos muitas responsabilidades para dar conta. As inseguranças dos outros, as opiniões dos outros, os pitacos, não é uma delas, né? Não é uma das nossas Exato. Não vale a pena colocar responsabilidades. nossa atenção Não, muito não é naquilo. nossa responsabilidade, porque talvez aquela pessoa sempre vá pensar isso. Até como a gente estava conversando, porque diz respeito à história dela, às inseguranças dela, é ela que vai Fala precisar dar mais conta sobre disso. ela. E aí, das minhas questões, do que é que eu tenho que cuidar, né? Se eu estou insegura ainda, olhar para essas inseguranças. Se eu estou segura, seguir, né? E ir colhendo as consequências disso. Já é trabalho bastante. Se bem feito, nos mantém muito bem ocupados. Verdade. Teve uma outra historinha também que eu ouvi ouvindo, acho que foi um podcast do Joel J. Ele contou a história que deve ser de alguém que eu também não me lembro, sou horrível de memória. Mas era a relação a outro assunto que eu trouxe pra isso também, sabe? Que era, que era assim, eram vários sapinhos que eles iam meio que escalar uma parede, sei lá, uma montanha, alguma coisa assim, né? E aí vários sapinhos foram lá, porque tinha algo lá em cima que eles queriam alcançar, um objetivo. E aí foram vários sapinhos lá e aí uns começaram a cair, outros desistiram, né? E aí muitos deles ficavam falando, ficavam
comentando, nossa, é difícil, você vai cair, nossa, isso e aquilo, e enfim, né? Acabou-se que foi caindo todos, foram saindo todos, desistindo todos, só que teve um que ficou. E ele continuava, e o pessoal falando, e os outros sapiens falando, mas ele conseguiu chegar lá no topo, né? E aí, chegando lá no topo, o que foi que descobriram? Que o sapo era surdo. Que nada daquilo que era externo, ele não ouviu nada, ele só foi focado, e ele foi indo, e Ele não chegou tinha ao ninguém objetivo ouvindo. dele. Eu tava ouvindo ninguém dizer que não dava certo. Exatamente. E ele foi lá e fez o dele, ou seja, o foco dele, o objetivo dele era aquele, ele foi lá e seguiu, e deu tudo certo. Achei muito bacana essa historinha também, não sei de quem é, depois eu vou procurar o compartilhar no Instagram. Por exemplo, eu vejo que a alimentação do Dante é muito saudável. E eu admiro demais. A gente conseguiu segurar a do William, assim, pra doce, no caso, né? Acho que até 2 anos a gente conseguiu Tem que segurar a do lançar um William. negócio de receita, Amanda. Muito. Muitas Aquelas receitas sopas que Eu legais. sou a já pior pessoa para passar receita. Todo mundo pede as receitas. Ai, me dá a receita, Amanda. Gente, porque realmente, quando eu digo que eu não sigo receita, porque eu não sigo. O Arthur, ele partilha, ele fica só assistindo o espetáculo, assim, porque vou jogando, vai indo. E no final é deu isso, certo. assim, né, gente? Sim, mas Mas a alimentação do Dante é muito saudável. E é uma coisa que eu admiro muito. A do William a gente conseguiu segurar até 2 anos sem açúcar. Sal a gente segurou até 1 ano e açúcar até 2. Mas já com a Fernanda, depois que um filho come já o doce, é muito difícil segurar de outro. Muito. Quando a Fernanda tinha 7 meses, ela estava engatinhando e o William estava comendo um bolo, que a gente abriu uma exceção, um bolo de chocolate. E quando a gente viu, ele colocou o bolo de chocolate na boca da Fernanda, que tinha 7 meses. Então, E que lindo, né? Irmãos partilhando. Acontece, faz Uma coisa tão parte. gostosa que ele estava experimentando, ele queria Ele ficou a orgulhoso Didi de ver que ela tava experimentasse comendo. também. Exato, ele olhou e Virou uma foi foto isso, histórica que a gente vai guardar pro resto da vida. Então, assim, a gente olhou pelo lado bom. Mas, Foi. hoje já é uma opinião que eu mudei. Se me perguntasse na época do William se eu ia deixar o próximo filho comer doce cedo, eu diria que não. Não iria comer de 2 anos. A Fernanda agora que vai fazer 2 anos no mês que vem, e ela já come doce, né? Do mesmo jeito do William, que são as exceções, mas come. E foi uma opinião que eu mudei. Já não acho que vale a pena comprar essa luta agora, mas isso na minha realidade. Eu já vejo que o Dante é super saudável. E é uma coisa que você acredita, que você, né? Mas sempre tem os palpites também sobre crianças que são muito saudáveis. Porque um adulto saudável é admirável, mas uma criança saudável é coitadinha, porque não come chocolate, não toma refrigerante. Coitadinha que não sabe o que é bom na vida, né? Então, são tantos aspectos que as pessoas palpitam. E aí, fora essa questão da alimentação, ainda tem a questão da escolha do método, né, de introdução alimentar, porque tem o BLW, que vai ser ofertado para quem não tem, porque a gente vai falando de termos às vezes, né, mas pode ser uma pessoa que nunca teve contato com criança, sabe, BLW, Que é isso. São os nossos ouvintes e telespectadores que são namorados, noivos, solteiros, que estão aqui com a que é vontade super de ser importante pais. estarem aqui para estarem se certeza. preparando para quando essa eu era solteira, experiência. que a gente só namorava, eu assistia relato de parto. E a gente só namorava, não tinha pretensão de casar. Mas enfim, o BLW que é um método que você vai entregar pedaços e dar a possibilidade da criança desenvolver mais autonomia, né? Diferente de um método de dar mais comidinhas mais pastosas, sopinhas, mais até líquidas, enfim, né? E aí, só o fato de existir essa diferenciação também já coloca aquela questão das bandeiras, né? Que se levanta. Ah, não, vai ser BLW, tem que ser o BLW. é o melhor. Aí o outro, não, BLW não, tem que ser a mãe dando, porque senão você não tem um controle de quanto a criança come, não sabe quanto a criança está comendo e tal. E aí até nisso, a questão da segurança da nossa escolha, eu vejo o quanto é importante, né? Porque eu compartilho muitas vezes o Dante comendo, porque pra mim, gente, é uma das cenas mais lindas do meu dia. Ele comendo e dançando, porque enquanto ele come, sempre tem uma trilha sonora. E ele tá feliz. E é uma trilha sonora de feliz. qualidade, viu? E assim, esse é o Dante, né? E aí não é... E ele come muito bem, inclusive. Mas isso é ele, né? Até o pessoal me pergunta, às vezes vem no direct perguntar e tal. E aí não é o parâmetro, ele não é o modelo. O normal, o comum, digamos assim, é que essa criança ainda tivesse com dificuldades para estar aceitando algumas texturas, alguns alimentos, tá desenvolvendo atenção, interesse, enfim. E aí tem mães que chegam perguntando, ai, meu filho, eu fico com medo de dar tal coisa, de dar pedaço, você dá pedaços assim pro seu filho, você não tem medo? Eu não tenho medo.
E aí, e como é que eu faço pra dar? Olha, se você não sente segurança pra dar, não dê. Não é obrigação, né? Até não os é... riscos tem que ser um risco meio controlado ali, né? Que você consiga ter alguma coisa e tal, tipo, a forma como você dá, corta, tudo isso. E aí, essa segurança, ela vai ser importante porque no momento em que vier, como eu falei, a consequência da minha escolha, eu vou ter que arcar com ela. Então, assim, se o meu filho engasga, eu estou preparada para lidar com o engasgo, né? Eu vou ter a tranquilidade de estou aqui acompanhando, tomei essa decisão, acredito que esse é o método que ele vai se adaptar melhor, que vai ser o melhor para ele. Estou aqui bem informada, né, preparada para o momento que vier o engasgo, eu agir, né? Eu preciso ter essa segurança e essa tranquilidade para o momento que o BO vier, porque pode vir, né? Diferente de se eu for dar muito insegura, no momento em que isso acontecer, a primeira coisa que vai vir é o desespero, e vai vir aquele medo, e como eu falei, o primeiro questionamento, né, não era para eu ter dado, eu sabia que não era para eu ter dado, não era para eu ter feito assim. A importância da gente ir dando passos conforme a gente vai se sentindo segura e apropriada deles, né? Então, a alimentação do Dante eu faço dessa forma, mas porque fui me sentindo segura a isso, né? E conforme a gente foi ofertando, ele foi aceitando, a gente foi caminhando, fomos acompanhando o passo dele e tem sido assim até hoje, né? E eu tenho muita clareza, assim, de que foi a forma como a gente foi adaptando para a nossa realidade, né? A forma como a gente foi encontrando dentro da nossa rotina, no nosso contexto, foi funcionando, né? Totalmente diferente de uma outra realidade, questão de sono também, por exemplo. Eu não tive pressa ou urgência de ter que fazer uma educação do sono no Dante, né? Eu fui acompanhando conforme ele foi se desenvolvendo, mas eu tenho plena consciência de que esse foi um cenário completamente diferente, por exemplo, do ser mãe de 3 filhos, né? Assim, a necessidade de estabelecer certas coisas é diferente, né? E isso é muito importante para a gente considerar, né? O nosso contexto, a nossa realidade, para que essas escolhas elas estejam bem alinhadas e bem ajustadas a isso, né? A alimentação do Dante funciona para a nossa realidade, para mim, e para o Dante enquanto indivíduo, que ainda é outro aspecto, né? Nós fazemos nossas escolhas, mas nós não adivinhamos, não determinamos como é que o nosso filho é, porque ele vai vir com uma personalidadezinha dele, né? E a gente vai se descobrindo diante disso também, como ir manejando essas situações. Amanda, você, como psicóloga, como mãe, como pessoa, né, que conta muito a nossa vivência pessoal também para isso, qual a dica que você dá para a pessoa que está assistindo a gente e que está insegura em tomar alguma decisão, seja qualquer que seja, sobre a maternidade ou sobre casamento, noivado, enfim, e não está segura, ela tem que olhar para si mesma ou ela tem que parar para ouvir o que as pessoas falam também, os pitacos que podem ser bons, mas também podem ser prejudiciais. Como filtrar, né? O que não filtrar. O que você acha que a pessoa... O primeiro passo, nossa, eu vi esse pitaco e me deixou bem incomodada. Eu corto a pessoa da minha vida, ou eu me blindo contra isso, ou eu olho pra mim. O que você acha que é melhor se fazer? Primeiro, olhar pra si vai ser muito importante, né? Mas como é esse olhar, né? Porque quando a gente se depara com um incômodo diante de uma situação como essa, e aí a gente vai precisar perceber que, por exemplo, eu não sou tão seguro quanto eu queria ser, né? Eu não estou tão preparada quanto eu gostaria de estar preparada, né? Nossa, eu ainda estou me incomodando com isso. Olha como o meu olhar ainda não está voltado para as coisas que realmente importam, né? Então, esses meus incômodos, eles vão me fazendo olhar para o que em mim ainda precisa ser melhorado. E muitas vezes isso pode ser muito difícil, né? E muitas vezes a gente foge disso, né? De parar para refletir eu tenho essa insegurança, eu tenho aquela insegurança, a opinião dessa pessoa ainda importa muito para mim. E dentro desse contexto, eu preciso tomar essa decisão, eu ainda não tomei essa decisão. Então, são muitos aspectos que precisam da minha atenção e precisam principalmente da minha sinceridade para olhar para eles. Porque eu só vou conseguir cuidar deles e melhorá-los se eu olhar com sinceridade, né? Se eu ficar colocando ali uma máscara ou jogando ali para debaixo do tapete, nunca que eu vou conseguir lidar com essas questões como elas merecem ser lidadas e encontrar algum caminho diante delas, né? E o processo para tomar boas decisões, eu tenho que me conhecer muito bem. E para conseguir me conhecer muito bem, eu preciso estar preparada para me deparar com o melhor e o pior de mim, né? Assim, aquilo que... as mazelas mesmo. Preciso, porque isso faz parte. Porque o passo que eu vou dar adiante,
eu não vou dar sendo a pessoa que eu quero ser lá na frente. Eu vou dar com a pessoa que eu sou aqui hoje, né? Com o que eu tenho hoje. Então, se eu sou essa pessoa ainda insegura com esses aspectos, que ainda se incomoda com aquela outra pessoa, que eu tenho esse e aquele ressentimento, que eu tenho essa dificuldade, o próximo passo que eu vou dar é com isso aqui que eu tenho. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar essas questões e para ir caminhando com elas aí até eu conseguir melhorá-las, né? Eu não posso ignorá-las. O maior erro é fingir que isso não tá aí, e aí eu vou me blindando, eu vou escondendo, eu vou fugindo, achando que é isso mesmo, deixar aí de canto, não vou mexer, não vou cutucar. E aí é um grande risco, né? Porque a tendência é que você vá se perdendo cada vez mais. Quanto mais você fugir de se confrontar nas suas fragilidades, nas suas dificuldades, naquelas questões que incomodam, que machucam, que ainda são feridas de alguma forma, mais você vai se perdendo de você, né? Porque você vai caminhando de uma maneira completamente perdido, desorientado e sem se encarar com a sinceridade, né? E aí se parar para perguntar quem sou eu, né? Não vai saber nem explicar, nem dizer, porque isso faz parte, por mais incômodo, mais difícil que seja, faz parte de você nesse momento. Isso não quer dizer que você não possa ir melhorando essas características, como eu falei, né? Pode ser que você tenha várias inseguranças. Primeiro que as pessoas não precisam saber das suas inseguranças, você pode guardar para você, você pode trabalhar elas, né? Pode melhorá-las, mas para que em algum momento você se sinta segura, né? Não é porque você está dessa forma que quer dizer que vai ser assim para sempre, né? Pode melhorar isso, pode ir encontrando caminhos alternativos, mas acho que o primeiro passo é parar, se escutar com atenção, se perceber com atenção, e vai ser sempre fazer um olhar muito mais para dentro, né? É para dentro de mim, para dentro do meu casamento, para dentro da minha família, para dentro da minha realidade, para dentro da minha circunstância, para dentro da minha casa, porque aí sim nós vamos conseguir tomar decisões mais autênticas, mais apropriadas da nossa realidade, mais consistentes, mais firmes, porque quando eu olho, fulano disse que tem que ser assim, e aí eu vou tomando aquilo para mim, aquilo é muito frágil, é muito vazio, porque é uma experiência de outra pessoa, tá solto. Muitas vezes, quase todas as vezes, não vai se encaixar aqui na minha realidade. Eu quero pegar uma peça do quebra-cabeça de outra pessoa e botar no meu, não vai encaixar, né? E a tendência é que isso vai gerando uma série de desajustamentos. Então, olhar sempre mais para dentro e compreendendo a minha realidade, me apropriando dessa realidade. É natural que a gente se inspire, que a gente admire, que a gente tenha referências, né? Até pessoas que trazem informações que são muito, muito válidas para a gente vivendo essa experiência, até para a gente fazendo escolhas. Mas essas referências, né? Essas pessoas que trazem informações, seja até um profissional, seja, como vocês falaram, né? Essas mães que compartilham, né? Que tem cursos que são... Nossa, eles ajudam muito, iluminam muito, mas sempre lembrar que é a realidade delas, é o contexto delas. Quando eu quero trazer aquilo para a minha realidade, eu tenho que primeiro me apropriar da minha realidade, olhar para a minha circunstância ali, né? E isso vai nos pequenos detalhes, né? É a nossa realidade de vida, a nossa rotina, o nosso trabalho, como é o nosso trabalho, como é a nossa disposição de tempo, como é a nossa disposição física, né? Questões até a minha saúde, a casa onde eu moro, tudo isso logística, precisa ser muito avaliado para tomar decisões para nossa família. É ser sincero e humildade, né? E ter humildade de reconhecer também, muita né? Humildade. Muita humildade. Eu só fiquei pensando, meu Deus, você precisa ter muita humildade para reconhecer muita coisa. Todos nós precisamos. Que precisa melhorar. É muito difícil. É mais fácil a gente jogar para o outro a responsabilidade. Exato. Do que olhar para a gente e dizer, não, é aqui que eu tenho que ajeitar. Em vez de dizer, não, é o outro que é o problema, deixa ele lá. Quando é para olhar para si, realmente é mais... Gente, esse episódio eu achei que fosse ser super simples. Mais pesado. Só falando sobre pitacos e gente inconveniente, acabou que virou... Não, e isso que o Alisson falou da humildade, né? Enfim, a gente, um dia a gente chega lá, né? O Alisson tá falando, eu não sou aquela pessoa que sempre lida bem, mas o nosso esforço é para um dia chegar lá, né? Mas uma pessoa humilde, ela nunca vai ter os problemas que uma pessoa soberba tem, né? De achar, por exemplo, a minha verdade está certa, então você tem que aceitar a minha verdade, e aí eu vou bater de frente, e aí eu vou me colocar assim, na humildade,
Você leva, você releva, você vai pensar isso de mim? Pense. Você acha que é isso? Ache. Eu tenho uma amiga que ela é muito tranquila, eu me identifico assim com ela. Ela é aquela mãe muito tranquila. Eu mando sempre memes pra ela de a mãe dizendo, ai, caiu ali, não, tá tudo bem. Tá sangrando? Não, tá ótimo. A gente é muito parecida. E aí, eu esqueci o que eu ia falar. Sua amiga que é a gente tá muito falando tranquila. E aí, quando a gente conversa sobre realidades diferentes, ela tem uma realidade, eu tenho outra, eu falo, ai, amiga, é porque eu fiz isso aqui. Ela, pois é, amiga, lá em casa funciona desse jeito aqui, que é totalmente diferente do meu, mas que nenhuma julga a outra, porque às vezes, eu enxergo na maternidade uma coisa muito de que, mas se funciona pra mim, é lei, é porque é o certo. Mas eu gosto de usar uma comparação que, tipo assim, eu não uso pra mim, porque pra mim eu acho que eu acho melhor isso. Na minha realidade, é como se a gente fosse escolher uma faculdade. Você escolhe psicologia, que pra você é ótimo, maravilhoso, é o sonho da sua vida. Tá bom, legal, mas pra mim eu acho melhor odontologia, tipo, me considero mais. E não que eu ache a psicologia errada, mas na minha realidade eu acho que o odonto se encaixa mais. Quando a gente coloca numa coisa assim mais simples, numa comparação mais simples, eu acho que faz sentido, porque realmente tem essa mania de achar que tudo é uma... Infelizmente a gente tem mais, hoje em dia, né, esse recebimento de palpites de pessoas que são mais antigas, né? Que viveram outra realidade. A minha avó, por exemplo, ela é a maior palpiteira da minha vida. Mas eu vejo nela um cuidado, um carinho. Os palpites dela são maravilhosos. Ela fala as coisas, a gente tem que se segurar pra não achar graça. Porque ela disse que hoje os resguardos não são levados a sério, porque mulher de resguardo não anda descalça, senão fica doida. Também não lava o cabelo, senão fica doida. Não pode amamentar enquanto come, porque senão a comida vai direto pra boca do bebê. Nossa, pois é por isso que o Dante come tão bem. Rapaz, é a cara dela falar essas coisas. Quero o Arthur me dando comida na boca e eu amamentando. Ela sempre vem me visitar no resguardo e ela fica chocada, assim. Só que ela passa o dia falando, o meu filho suando a testa, assim, de calor. E ela dizendo que tem que colocar meia porque ele tá com frio. Mas eu sei que no caso dela é um cuidado, a realidade dela era outra. Não se tinha tanta informação naquela época. Era aquele negócio passado de geração em geração. Então, assim, tem muita intencionalidade também, né? Então, eu esqueci de novo o que eu ia falar. A forma como ela coloca também traz recebe de uma forma afetuosa, né? Não de uma forma soberba, arrogante. Eu vejo ali o que eu posso colher ou não, né? E também vejo aquilo que, tá bom, vovó, eu vou mudar isso aqui. E não faço, porque na minha realidade não se encaixa. Ela criou 6 filhos daquele jeito e deu certo. Mas eu acho que na minha verdade é outro jeito, e tudo bem, eu não preciso. E dentro desse contexto, dessa relação, você não sente a necessidade de ser grossa, de ser ríspida, ou de cortar relações com a sua avó, né? E aí vai muito de cada pessoa avaliar essas relações, né? Como essas relações são importantes serem mantidas ou não, ou a forma como precisa ser mudada dentro dessas relações, né? Tudo isso vai ser muito importante, não é porque uma pessoa traz um palpite, um pitaco que é divergente do seu, que isso quer dizer que essa pessoa tem que sair, ser removida da sua vida. Exatamente. Muito verdade. Gente, amei esse episódio. Muito. Parecia um assunto tão simples. E, por um lado, a gente leva como uma coisa muito simples, mas se a gente for olhar realmente pra dentro... Tem muita profundidade. Muita profundidade. Porque mexe com o nosso interior, com o nosso íntimo, com o nosso... Aquilo Nossa que realidade. nós levamos, né? Como nós levamos, né? Esses pitacos, né? Esses palpites. Amiga, muito obrigada pela sua presença. Você agregou demais, meu Deus. Como eu tô feliz de ter vindo providencialmente esses seus stories, abençoada essa pessoa que mandou essa caixinha. Muito obrigada para essa pessoa que fez a gente fazer essa conexão aqui. Foi ótimo, Amanda. Muito obrigado. Inclusive, diga aqui suas redes sociais para o pessoal poder lhe conhecer, poder lhe seguir, lhe acompanhar. Que tem muito conteúdo bom. Não parece que ela tem 3, 4 filhos. De tanta riqueza que ela compartilha na maternidade, de verdade. Só porque ela é minha amiga, eu gosto de compartilhar as coisas com ela, mas é porque é verdade. Porque realmente eu acho que essa maturidade que você acumulou com vocês com muitos anos de vida e a sua profissão ajuda, como muitos fatos, muitos aspectos da minha profissão ajuda, do Wallace também ajuda na nossa realidade, a sua com certeza ajudou muito. E essa leveza inspira e transborda nas suas decisões, nas suas palavras, né, nos seus atos. Ave Maria, meu Deus. Quem diria que uma melancólica chegou aqui? Porque as pessoas nunca, sempre que eu falo, nunca associa, né? Mas essa leveza, essa fluidez, para quem entende o que vive-se um melancólico, né? É difícil de ser conquistada porque vai muito de confronto mesmo embaixo das nossas experiências, né?
E tenho total certeza que os planos de Deus na minha vida me conduziram muito a hoje conseguir viver a maternidade dessa maneira muito mais tranquila, né? Muito mais fluida, entendendo que não temos o controle sobre todas as coisas, né? Minha tranquilidade vem muito disso também, de estar muito confiante do que Deus tem planejado pra gente, né? E tento manter isso. Não é fácil, né? Até as mães mais tranquilas sabem que em algum momento aperta, algum momento a gente, né? Se vê chamada de alguma forma, né? Tomar decisões mais difíceis, ter que passar por situações mais complicadas, mas é possível a gente conduzindo a maternidade. As dificuldades com leveza. É possível, né? De uma leveza que é realista, né? Quando a gente fala que a maternidade ela pode ser leve, eu entendo que não é que nada vai mexer comigo, nada vai me abalar, nada vai... Que vai ser fácil. Não é essa positividade, good vibes, tudo flui, vai no feeling, não mesmo. Mas é uma leveza de dar o devido peso às coisas, né? De não carregar pesos demais sobre situações que podem ser mais simples e nem deixar de olhar para coisas que são importantes e dar a elas o peso que é necessário, né? E aí é isso, né? Espero que eu consiga continuar conduzindo assim a minha experiência. É o primeiro, vai fazer 1 ano agora, né? Mas já foi vivido tanta coisa. Gente, e eu acredito que anos, daqui né? pra frente, anos, eu vivi muito mais nesse último ano de vida do meu filho do que os 20 e poucos anos anteriores, assim, a gente vive muito mais. Todo esse processo aqui que a gente tá falando, né, de ir se conhecendo, de se entendendo, a gente vai descobrindo assim... Agrega mais na sua profissão, né? Demais. Ajuda ali a ver de uma outra forma, né? A pensar, nossa, a nossa mentalidade mudou demais quando a gente teve as crianças, sabe? Tudo, assim, a visão de mundo, a visão daquilo que realmente importava, a visão do outro, assim, um olhar para o outro também, sabe? Olhar A minha forma de estar no mundo muda. Totalmente. Exatamente. Muda. A gente meio que acaba olhando com um olhar mesmo de paternidade, maternidade, o mundo mesmo, sabe? Tipo, cara, aquela pessoa é um filho também, né? Aquela pessoa que muitas vezes é por uma casca grossa, né? Mas aquela pessoa é um filho também, né? Tem um parente, tem alguma coisa, pode estar passando por alguma dificuldade, a gente consegue ter um entendimento melhor, né? Depois que a gente olha pro nosso, né? E é outro assunto até interessante, falar sobre como conduzir esse processo com uma leveza, né? Porque não é algo fácil, ainda mais no contexto que a gente vive, né? Assim, que tudo... É muito mais fácil a gente receber as informações e as notícias negativas, ruins, né? Sim. Mas entender como conduzir a educação dos filhos, tudo, né? Gestação, nascimento, puerpério, amamentação. tudo de uma maneira que possa ser tudo. saudável, né? É interessante, bem importante. E com certeza vocês teriam muito a agregar. É isso. Mas então, é isso, né? A rede social. Meu Instagram é Amanda5Lima, há muitos anos, e aí esse vai se manter esse. Sim. E lá, assim, eu tento levar um pouquinho o recorte da minha vida, né? Então, sou, como a Alma falou, psicóloga e artista, e mãe, e esposa, e eu gosto de manter ele um pouco de tudo isso, assim, que eu sou ali, né? Assim, um recorte da minha vida mesmo. Então, aparecem perguntas como essa, eu tento compartilhar um pouco, ajudar um pouco, né? Mas é isto. Quem quiser participar, eu sempre boto caixinha de pergunta, pode mandar sua pergunta. E lá tem o meu contato também, né? Toda a questão da psicóloga, quem tiver vontade, interesse de fazer atendimento com ela. Isso. Gente, com certeza deve ser. Né? Se aqui essa conversa já foi rica, e você imagina ser atendido por ela, sério. Isso. E siga também no nosso Instagram. Depois que as crianças dormem. Vamos de novo. Eita. E siga no nosso Instagram, depois que as crianças dormem. Tem podcast no final? Eu não esqueço. Não, é só depois que as crianças Depois que as crianças dormem. Senão ia ser um texto muito grande na cadeia. Meu Instagram, Wallace Marques F. E o seu Instagram? Luma Torre Marques. Luma Torre Marques. No nosso Spotify, no dia que sai esse episódio no YouTube, também sai no Spotify. Spotify depois que as crianças dormem. YouTube também, depois que as crianças dormem. Podcast? Ou só também o mesmo nome? Agora eu não vou saber dizer. Enfim, não lembro. Você vai lá encontrar depois que as crianças dormem.
no YouTube. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que deve ouvir essa riqueza que foi Uma essa pessoa insegura. partilha. Não, e apesar da gente estar abordando aqui, né, sobre a maternidade, são questões que vão ajudar Muitas todas outras as pessoas em aspectos. várias áreas da vida a lidar com os palpites e os comentários. Com certeza. Porque é mais um negócio mais nosso mesmo, interno, como a gente lidar. Então compartilha, Enfim. manda aí que com certeza vai ajudar alguém em alguma Alguém vai se coisa. doer com alguma partezinha e vai ver que precisa ajustar alguma coisa. Inclusive, a Amanda foi nossa primeira convidada de muitas aqui, né? A gente já tinha comentado que queria trazer pessoas aqui pro podcast. Se você tem sugestões de pessoas, pode colocar aqui nos comentários, ou então manda no nosso Instagram, o @ da pessoa, né? Pra gente, se não for alguém que a gente não conhece, a gente pode virar amigo, pra pessoa vir aqui, tá bom? Agregar, pode mandar uma sugestão de assunto. E a pessoa que você gostaria que falasse sobre esse assunto, nós já temos outros convidados já aí na agenda pra virem gravar com a gente, que vão agregar Muitos assuntos muito. bons. Muitos Só assuntos bons. convidado, ó, de peso mesmo. Só doutor, mestre, só gente selecionada mesmo, entendeu? Pois é, pessoal. Então, deixa aqui seu comentário se você gostou desse nosso podcast, desse episódio, dessa sua sugestão. Ative o sininho, curta esse vídeo. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.